As pessoas não carecem de abundância. Falta consciência do acesso que têm à abundância. Isso quer dizer que tem mais do que o suficiente para todos. E ainda sobraria. Mas a maioria nem percebe isso. Seria como viver achando que o ar é limitado. Aí, eu não ia querer respirar demais, porque talvez faltasse para os outros. Estrategista de negócios e autor best-seller, saiu da pobreza e construiu uma empresa multimilionária, ajudando milhares de pessoas a repensarem dinheiro, valor e propósito. Myron Acho Golden. que essa é a habilidade mais importante para qualquer empreendedor. Vender. Eu fui condicionado a rejeitar isso, porque achava ruim. Você aprende a não falar de dinheiro e a não pedir por ele. Então, nem percebe que carrega uma programação subconsciente contra vendas. Sim. Quando a gente se apega à ideia de que tudo está contra nós, como passa a acreditar que as coisas estão a nosso favor? Primeiro, uma das coisas que mais admiro em você é como fala de fé e abundância financeira ao mesmo tempo. Se alguém está quebrado financeiramente, isso quer dizer que também está espiritualmente falido? não falência espiritual. Acho que a pessoa provavelmente está O que espiritualmente isso enganada. significa? Bom, quer dizer que a maioria acredita que o dinheiro é mau por natureza. É nisso que a maioria acredita. Que para ganhar muito dinheiro, é preciso fazer algo ruim. E, se alguém tem muito dinheiro, já fez algo ruim. Certo. Mesmo sem perceber, muita gente pensa assim. Já quem começa a ter algum sucesso, passa a ver o dinheiro não como mal, mas como neutro. Eu não acho que a riqueza seja má nem neutra por natureza. Acho que ela é boa, embora haja gente que a use para o mal. Certo. Certo? É isso que quero dizer quando falo em engano espiritual. Porque acredito na Bíblia. Satanás é um ser espiritual. Deus também, mas não religioso. Então, riqueza e pobreza são conceitos espirituais. Na verdade, isso é muito interessante, porque a primeira tentação da história foi focar na falta. Adão e Eva tinham tudo no jardim do Éden, menos uma coisa. Satanás fez com que eles olhassem para o que faltava e perdessem de vista a abundância que já tinham. Essa foi a primeira tentação da O história. que mais falta para as pessoas hoje? Consciência. De quê? De quase tudo. Mas eu gosto de dizer que as pessoas não carecem de abundância. Falta a elas consciência do acesso que têm à abundância. O que isso significa? Que há mais do que o suficiente para todo mundo ter mais do que o suficiente. E ainda sobraria. Mas a maioria das pessoas nem percebe que essa é a realidade. Seria como viver achando que o ar é limitado. Aí, eu não ia querer respirar demais, porque talvez faltasse para os outros. Se você é uma boa pessoa, pode pensar assim, certo? Mas existem oportunidades por toda parte. Alguém pode dizer, Myron, eu não sei fazer nada, só sei cozinhar. Não dá para ganhar dinheiro cozinhando? Fala isso para Rachel Ray. Ela é milionária e ficou rica gravando conteúdo de culinária. Eu sou só dona de casa. Mas uma pessoa que cuida do lar pode dizer, sou só dona de casa, não sei fazer nada além de transformar a minha casa em um lar. Sério? Martha Stewart é bilionária, com B, e criou conteúdo a partir disso. No fim, não importa qual seja a sua habilidade. Existe um caminho. Bom, não vou dizer que não importa, porque importa um pouco. Mas, se você é um adulto funcional e consegue cuidar de si, existe abundância suficiente ao seu redor para enriquecer. Você só ainda não percebeu isso. Então a principal coisa que falta é consciência. Exato. Porque toda transformação começa com consciência. Houve uma época em que o que você mais queria era ser jogador de futebol americano. Mas quando você quebrou o pulso, perdeu a chance de ser jogador de futebol americano e ficou sem rumo por um tempo, foi porque não fazia ideia de que se tornaria este Lewis Howes. Você nem imaginava que esse Lewis Howes pudesse existir. Certo.
Mas a capacidade de se tornar este Lewis Howes sempre esteve dentro de você, desde que percebesse as oportunidades quando elas surgiam. Então, quando a sua irmã disse, ou você paga aluguel, ou vai ter que sair de casa, ela ajudou você a perceber que outras pessoas esperavam que você se virasse sozinho. Então, talvez você conseguisse se virar. Entende? O problema é a falta de consciência sobre a sua capacidade de crescer e sobre as oportunidades que estão ao nosso redor o tempo todo. Se alguém se vê como uma boa pessoa espiritual, tem essa imagem de si, talvez vá muito à igreja, talvez fale bastante sobre a própria fé, talvez sinta que está agindo de acordo com essa fé, mas enfrenta muita dificuldade financeira. O que mais falta para essa pessoa? Consciência, coragem para agir e ganhar mais dinheiro, a crença de que o dinheiro pode ser algo bom. O que mais falta? Existem pessoas espirituais e ainda assim não entendem conceitos espirituais, certo? E há pessoas religiosas que também não entendem esses conceitos. Quando falo em religião, quero dizer o seguinte: eu não acredito que Deus seja uma figura religiosa. Não acredito que a Bíblia seja um livro religioso, o que é bem diferente do que a maioria pensa. A Bíblia é um documento de governo. Ela não é um documento religioso. E para mim, religião é quando uma pessoa, ou um grupo de pessoas, cria um monte de regras para si e para os outros seguirem para apaziguar Deus. Só que a Bíblia não diz que você precisa fazer algo para apaziguar Deus. Ela é um livro sobre um rei, um reino, uma família real e a formação cultural de uma terra estrangeira chamada Terra. Então me diz, um reino é religião ou governo? Acho que depende de como você interpreta reino. Se for um reino espiritual, em vez de um... Reino é o domínio do rei. Ok. O território sobre o qual ele governa. É a esfera sobre a qual ele reina. Sim. Então é um governo, certo? A maioria das pessoas, quando pensa em reino, pensa num lugar físico. Mas reino é uma jurisdição sobre a qual um rei governa. Por isso, se você pensar nos Estados Unidos, na Rússia, na China ou em qualquer país, eles têm território, mas também controlam o espaço aéreo acima dele, certo? Quando penso em um rei, penso em alguém que governa um domínio. E acredito que, mesmo que as pessoas não percebam, o físico não é a realidade. É só uma manifestação dela. A espiritualidade é a realidade. O invisível é a realidade. Esta mesa física aqui na nossa frente é feita de moléculas invisíveis, que não conseguimos ver nem tocar. Mas conseguimos tocar a mesa. Por quê? Porque ela é um retrato disso. Só essa ideia de que tudo o que é físico é feito de moléculas invisíveis já mostra que o invisível é a base do visível. E o físico é uma manifestação do espiritual. Tem muita coisa que eu quero te perguntar sobre riqueza. Sim. Mas sinto que sua trajetória é única, porque você não cresceu com riqueza. Era de dar dó. Daquele tipo de pobreza que faz até pobres ter pena de você. Você era pobre e também teve, acho que poliomielite, certo? Quando era bebê, sim. E você usa uma órtese na perna esquerda. Eu uso uma órtese na perna esquerda. Uma órtese de metal que vai do pé ao quadril. E no começo da carreira você começou como lixeiro, trabalhando com coleta de lixo. Dirigindo um caminhão de lixo por $6,25 por hora. Sim. Casado e com um bebê recém-nascido. Então você não tinha dinheiro. Não. E também não tinha mentalidade de prosperidade. Eu não tinha mentalidade de riqueza, mas já tinha alguma consciência sobre isso. Porque, quando eu trabalhava como lixeiro, entrei num negócio paralelo vendendo seguros e investimentos. Eu acordava às 2h30, chegava ao trabalho às 4 horas, dirigia o caminhão por 8, 10 horas, voltava para casa, cochilava e depois saía para vender seguros e investimentos. Foi nessa empresa que aprendi princípios como juros compostos, pagar a si mesmo primeiro e outros fundamentos financeiros. E percebi que eu trabalhava tão duro pelo dinheiro porque não tinha nenhum dinheiro trabalhando por mim. E foi aí que começou minha jornada de transformação. Espera, essa pessoa é rica. Ela não é mais talentosa do que eu. Se deu certo para ela, pode dar certo para mim. A diferença é que ela era boa nisso. E eu era péssimo em vendas. Vendas foi a habilidade que mais te ajudou a construir riqueza? Acho que é a habilidade mais importante que qualquer empreendedor ou qualquer pessoa que queira ter sucesso pode desenvolver. É preciso aprender a vender. E as pessoas dizem, eu simplesmente não nasci para vender. Mas eu acredito que todo mundo nasce sabendo vender. Só que isso é tirado da gente por esse mecanismo social e cultural
quase hipnótico. Sério? Você está com 2 bebês de 4 meses, certo? Eles já te acordaram no meio da noite e convenceram você a ir cuidar deles? Claro, com choro. Sim. E a minha neta, quando tinha 3 anos, disse: Vovô, quero que você sente no chão e brinque comigo. Eu falei: Ari, agora não dá, porque tenho que fazer X, Y e Z. E ela respondeu: Mas, vovô, você tem que sentar. Aí eu pensei: por que eu não pensei nisso antes? Então eu sentei no chão e brinquei com ela. Todos nascemos vendedores. A gente pede, ouve não, pede de novo, ouve não, e pede outra vez. Posso pegar um biscoito? Não. Posso pegar um biscoito? Não. Posso pegar um biscoito? Toma logo o pote inteiro e vai brincar. Certo. Só que isso vai sendo tirado da gente. No meu caso, isso foi tão arrancado de mim, porque eu achava tudo isso meio nojento. Eu achava vendas algo nojento. Não queria ficar implorando dinheiro para ninguém. Você é condicionado a não gostar de falar sobre dinheiro, a não pedir dinheiro, e muito menos a estranhos. Então nem percebe que carrega toda essa programação subconsciente contra vender. E até vendedores têm programação subconsciente contra vendas. As pessoas adoram comprar, mas odeiam que vendam para elas. Acho isso uma das coisas mais idiotas que já ouvi. Isso é idiota demais. Não faz o menor sentido. Eu acredito que as pessoas gostam de comprar e gostam de uma boa venda. O que elas odeiam é ser convencidas. E convencer é o recurso de quem vende mal. Qual é a diferença entre convencer alguém e vender para essa pessoa? Ótima pergunta. Venda é persuasão. Convencer é quando eu tento fazer você agir do jeito que eu quero, pelos meus motivos. Eu chamo isso de bafo de comissão, certo? Já a persuasão é quando eu ajudo você a tomar uma decisão que você já quer tomar, pelos seus próprios motivos. Você já teve aquela lista do tipo: quando eu tiver dinheiro suficiente, vou comprar um desses, certo? Quase todo mundo tem uma lista assim, certo? Quando eu tiver dinheiro suficiente, vou comprar isso. Vou comprar um carro. Pode ser um relógio, uma casa, uma viagem, qualquer coisa. Certo. Um dia eu percebi que existem milhões de pessoas no mundo, ou pelo menos milhares, dezenas de milhares, talvez centenas de milhares, que adorariam comprar aquilo que eu adoraria vender, se soubessem que eu existo. Só que a maioria das pessoas, nos negócios e nas vendas, sai por aí procurando gente para empurrar alguma coisa. E as pessoas me perguntam isso o tempo todo. Myron, como eu encontro gente para vender minhas coisas? Mas, se você faz a pergunta errada, como espera receber a resposta certa? A pergunta melhor é: como eu faço para ser mais fácil de encontrar por quem já quer comprar o que eu já quero vender? A verdade é que se você já comprou qualquer coisa na vida, foi porque aquilo foi vendido para você. E os melhores vendedores do mundo usam um conceito que eu chamo de venda fluida. Isso significa vender algo para você e fazer você sentir que a ideia foi sua. Se você está no seu último dólar, ou naquele momento em que sente: estou sem dinheiro, estou endividado, vivendo mês a mês, seja lá o que for, de salário em salário, e tem algo que está tentando vender. Certo. Como você faz para não parecer tão carente quando pensa: eu preciso dessa comissão agora? Ou, eu preciso muito que essa pessoa compre, senão não vou sobreviver. Então, como faço para persuadir a pessoa de que isso é para ela, em vez de passar a sensação de que quem precisa sou eu? Então você precisa trabalhar a favor da natureza humana, não contra ela. E ela funciona assim. Se eu corro atrás, você foge. Se eu me afasto, você vem atrás. Se eu pressiono, você recua. Se eu recuo, você se aproxima. Então tudo começa com consciência. Consciência de quê? Consciência de que eu não preciso fechar esta venda. Eu preciso fechar uma venda, mas não precisa ser esta. Se eu entendo o princípio, porque princípios não mentem, eles sempre dizem a verdade. Então, se eu entendo a lei das médias e entendo que todo vendedor tem uma média, inclusive eu, foi assim que fiquei bom em vendas. Eu sabia que tinha uma média. Quando você fala em média, quer dizer... Se você falar com X pessoas vão comprar. Vamos supor que sua média seja uma venda a cada 10 pessoas. Então, se a sua média é uma venda a cada 10 pessoas, a cada 10 pessoas com quem você fala, uma compra. Se eu sei que vou falar com 10 pessoas hoje, não me importo qual delas vai comprar. Então eu consigo me distanciar emocionalmente, porque não preciso fechar esta venda. E, quando eu me mantenho mais desprendido, se você deseja aquilo, fica mais inclinado a comprar de mim do que de alguém que está correndo atrás de você. Fica mais resistente quando alguém corre atrás de você. Exatamente. Porque, seja numa venda, seja num relacionamento, não importa.
Se eu faço você sentir que eu preciso de você, você conclui que não precisa de mim. Mas, se eu faço você sentir que eu não preciso de você, aí você passa a sentir que precisa de mim. Agora, para eu fazer você sentir que eu não preciso de você, eu preciso realmente sentir isso. Como você faz isso? Percebendo que existe uma lei das médias. Eu tenho que fazer X vendas, mas você não precisa ser uma delas. Quando eu entendo isso, percebo outra coisa. Trabalhar comigo é um privilégio. Eu sou uma das poucas pessoas no mundo que realmente pensa no que é melhor para você. Alguém capaz de te vender algo e ficar feliz da vida se você disser não. Sim. E as pessoas dizem, é fácil para você falar isso, porque você tem dinheiro. Não. Eu tenho dinheiro porque é fácil para mim falar isso. E é fácil para mim falar porque é fácil sentir isso. Se estou te vendendo algo que não é do seu melhor interesse, quando você diz não, eu fico feliz. Por você e por mim. Estou fazendo um evento em Orange County e te perguntei, por que você não vem falar lá? Aí você disse, onde é? Eu respondi, em Orange County. E você falou, não, é longe demais. Sim, sim. E isso fez todo sentido para mim, certo? E eu até brinquei um pouco com você. Claro. Mas fez todo sentido. Eu não iria querer que você enfrentasse 1h30 de trânsito para falar no meu Sim. evento, impactar um monte de gente e depois encarar mais 1h30 na volta, para no fim, sair dessa experiência se sentindo mal. E aí, toda vez que você pensasse em mim, ia lembrar disso. Eu prefiro que você diga não e pense, poxa, quando eu tiver a oportunidade de fazer algo com Sim, ele, sim, vou ficar sim. animado com isso. Entende? Então, eu realmente acredito que o ingrediente principal para ter muito sucesso em vendas é amar tanto as pessoas para quem você vende, que jamais venderia a elas algo que pudesse prejudicá-las. Agora, eu adoro isso, porque para mim a vida tem muito a ver com conquistar adesão. Então, como saber a hora de parar de tentar? Quer dizer, de parar de trazer alguém para a sua visão, para o seu produto ou para a sua palestra? Não vão gostar da minha resposta. Eu paro quando a pessoa diz não, porque, bom, depende. Na primeira vez? Mas, na maioria das vezes, sim, eu paro. Porque eu sei que elas vão voltar, certo? Então, por exemplo, se estou fazendo um evento, eu não forço o fechamento. Eu nunca forço. Por exemplo, eu faço um desafio uma vez por mês e no fim digo, bom, esta é a oferta que criamos para você. Se isso fizer sentido para você, e se for para você, você vai perceber e aproveitar. Se não for para você, também vai saber disso. Agora, se você está esperando que eu fique nesta chamada no Zoom por 45 minutos, te explicando por que deveria aproveitar, isso não vai acontecer, porque eu tenho horário no golfe. Se quiser, a gente se vê no programa. Se não entrar, a gente se encontra em algum outro lugar do mundo. Tenha um ótimo dia. Sim. E pronto. Não existe pressão nenhuma. Porque eu não quero que você compre só porque eu te empurrei para isso. Porque, se eu tiver que te arrastar, vou Isso ter é que continuar te exaustivo. arrastando depois. E isso é exaustivo. E as pessoas realmente respeitam você quando você realmente respeita elas. Então, como você persuade as pessoas ao longo de uma chamada no Zoom de 1 ou 2 horas, ou seja lá o que for, para que na hora de fazer a oferta você esteja mais recuado, mais tranquilo, em vez de dizer, você precisa comprar isso? Como você vai persuadindo ao longo do caminho, agregando valor? O primeiro problema que a maioria das pessoas tem em vendas e em persuasão, ou no que acham que é persuasão, que na verdade é só um modelo de vendas bem ultrapassado e horrível, é falar das coisas erradas na apresentação. Elas não fazem nenhum posicionamento e depois sentem que precisam implorar para as pessoas comprarem. O motivo é simples. Você não deu às pessoas nenhum motivo para comprar. Você apresentou o que tem valor para você, mas não o que tem valor para elas. Veja, para alguém comprar de você, é preciso revelar valor para essa pessoa. Mas, se você quer fazer isso, precisa saber o que ela valoriza. Se não sabe o que é valioso para ela, não tem como revelar esse valor. Não faz sentido? Como descobrir o que tem valor para a pessoa? Bom, primeiro você precisa entender de onde vem o valor, certo? Então, de onde ele vem? De alguns lugares diferentes. O primeiro é das faltas percebidas no passado. Coisas que fizeram falta lá atrás acabam ganhando valor no presente. Quando eu tinha 17 anos, o irmão do meu amigo Stan, o Lonnie, tinha um Pontiac GTO 68 e eu queria comprar aquele carro dele. Mas ele não quis me vender. Então adivinha o que eu comprei 2 anos atrás? Um Pontiac GTO conversível 1968. Zero. Esse carro custava $3.300. Eu paguei $40.000 nele, certo? E acabei de recebê-lo de volta da restauração. Está impecável. Sim. Então por que eu faria isso? Por que eu compraria esse carro? Eu tenho carros tão confortáveis que quando você senta neles, parece que te abraçam e perguntam, aonde você quer ir hoje, querido? E aí estou eu, dirigindo esse Pontiac todo duro.
e sacudindo. E eu penso, por que eu queria tanto esse carro? O que tinha tanto valor assim? Ah, porque eu o queria no passado e não podia tê-lo. Mas agora posso. Então vou ter. Então, se você entende o que faltou para as pessoas no passado, sabe sobre o que falar com elas no presente. Esse é o primeiro ponto. Número 2. O presente. Então, faltas percebidas no passado são uma fonte de valor. A segunda é virtudes percebidas no presente. Quando alguém percebe algo como bom agora, passa a dar valor a isso. Só que a maioria das pessoas, quando acha que está vendendo, fala sobre o que é valioso na oferta para si mesma, e não para o cliente. Elas não sabem o que o cliente percebe como bom, porque falam o tempo todo. Não existe diálogo, só monólogo. E uma grande apresentação de vendas é um diálogo em que você não fala sozinho o tempo todo. Então, esse é o segundo ponto. Virtudes percebidas no presente. E o último lugar de onde o valor vem é este. Visões percebidas do futuro criam valores percebidos no presente. Então, se a minha apresentação mostra às pessoas como elas podem ter tudo aquilo que faltou no passado, tudo aquilo que elas acham maravilhoso no presente, e ainda se ver vivendo um futuro inspirador, fica muito difícil dizer não. Certo? Certo. Então, essa é a primeira coisa. É a primeira coisa que precisa acontecer numa apresentação. A grande ideia central precisa estar cercada por esses elementos. Número 2. Eu preciso posicionar minha oferta do jeito certo, porque, como vendedor, prefiro uma apresentação mediana com ótimo posicionamento do que uma grande apresentação com posicionamento mediano. E o que quero dizer com posicionamento? Bom, eu vou posicionar a minha oferta, aquilo que estou vendendo, ao lado de algo pelo qual a pessoa já pagou e que entregou menos valor. Esse é um ponto. Eu vou posicionar a minha oferta ao lado de o preço da minha oferta ao lado do custo de não alcançar o resultado que a pessoa vem buscando e mostrar qual dos dois sai mais caro. Então, o posicionamento é importantíssimo. E quando faço a apresentação, procuro ao máximo fazer com que, se estou vendendo algo para você, você mesmo construa a minha apresentação para si. E faço isso te fazendo perguntas. Vou fazer isso te fazendo o quê? Perguntas. Perguntas. Para a pessoa responder Viu? de volta. É disso que estou falando. Eu vou fazer a pessoa falar comigo. Então, para bons vendedores, o cliente traz o conteúdo e nós trazemos o contexto. Por isso, eu não quero ficar falando das partes da minha oferta. Tem 17 apostilas, blá, blá, blá. Ou então, tem esses componentes, esses elementos. Não, eu não quero falar das peças. Não quero falar do processo e, com certeza, não quero mostrar o processo, porque isso vai distrair a pessoa do resultado final. Então, eu não quero mostrar as partes. Não quero mostrar o processo. Eu não quero vender a minha pessoa, porque não quero ficar amarrado a você. Ah, você ganha tantas horas do meu tempo. Eu não quero isso. Quando eu vendo horas do meu tempo para você, passo a mensagem de que isso é tão difícil que você não consegue fazer sem mim. Essa não é a mensagem que eu quero passar. Faz sentido? Sim. Então, a única coisa que eu enfatizo quando estou vendendo, depois de fazer o posicionamento, revelar o valor e apresentar esse valor, é o resultado final. Eu mostro como vai ser sentir esse resultado, como isso vai soar, como as outras pessoas vão olhar para ela, como ela vai se sentir e o que vai poder fazer que hoje ainda não consegue. Então, quando você enfatiza o resultado final, as pessoas conseguem se enxergar no futuro que desejam. E isso torna muito mais fácil dizer sim, porque você é a primeira pessoa que fala com elas sobre uma ponte entre onde elas estão e onde gostariam de chegar. Faz sentido? Totalmente. Já ouvi você dizer uma frase. A riqueza é um resultado espiritual. Ela é. E você fala com frequência sobre fé e finanças, e isso gera muito conflito nas pessoas. Muita gente entra em conflito com essa ideia. Mas por que você acredita que fé e riqueza realmente andam juntas? Bom, porque Deus é um Deus de abundância. Na verdade, Deus é tão abundante que quando colocou Adão e Eva no jardim do Éden, embora só houvesse 2 pessoas ali, com toda a comida de graça, sem lojas e sem nada à venda, ainda assim colocou ouro no jardim. E não só isso, ele colocou ouro no jardim do Éden e disse que aquilo era bom. Por que eu acredito que a riqueza é boa? Porque Deus disse isso. E por que eu acredito que riqueza, que abundância, é algo espiritual? Porque Jesus disse, em essência, que veio para que tivéssemos vida em abundância, enquanto o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Ora, se você mata algo, há falta de vida. Se você rouba algo, há falta de bens.
se destrói algo, também há falta de bens. Então abundância e escassez são ambas espirituais. A abundância é resultado de entender os princípios espirituais que levam à prosperidade. E as pessoas acham que Deus quer que elas sejam pobres. Eu acho isso fascinante. Porque, se Deus quisesse você pobre, então também iria querer que fosse alcoólatra, preguiçoso, guloso e tolo. Por que eu digo isso? Porque numa perspectiva bíblica, a Bíblia diz para não amar o sono em excesso, senão a pobreza chega. Isso significa que se você é preguiçoso, vai acabar sem dinheiro. Se Deus quisesse que eu fosse pobre, teria que querer também que fosse preguiçoso, já que a pobreza é espiritual. Se trata a pobreza como sinal de santidade, mas Deus diz que a preguiça leva à pobreza. Se Ele quisesse que eu fosse pobre, teria que querer que eu fosse preguiçoso. Mas também diz que, se você tiver sabedoria, sua casa se encherá de grandes tesouros. Então, se Deus não quisesse que eu tivesse grandes tesouros, teria que querer que eu fosse um tolo. E também diz que o bêbado, o guloso e o preguiçoso acabam na miséria. Então Deus teria que querer que eu fosse um tolo, preguiçoso, guloso e alcoólatra, se quisesse que eu fosse pobre, porque Ele prometeu me abençoar com prosperidade se eu tiver o oposto dessas características. É por isso. Sim. Em que momento da sua vida você sentiu que tinha liberdade financeira de verdade? Não estou mais vivendo de salário em salário. Tenho abundância financeira. Não estou angustiado com o que vai acontecer nos próximos 6 meses. Posso te dizer o momento em que me senti assim, ainda sem ser rico. Foi em abril de 1999. E eu me lembro disso com muita clareza. Então, 27 anos atrás. Isso, 27 anos atrás. Eu ganhei, sem querer, $6.200 em uma semana. Em uma semana. Sabe o que é mais louco? Antes de você continuar, isso é muito estranho, pela coincidência disso tudo. Porque o momento em que eu me senti o homem mais rico do mundo foi quando eu ganhei $6.200 em Então você uma fez hora. isso em uma hora e eu em uma semana. Bom, Esses jovens. Sim. Foi exatamente quanto eu ganhei em uma hora com um webinar para a audiência de outra pessoa. Foi o meu primeiro webinar e eu fiz $6.200. E eu pensei, eu sou o homem mais rico do mundo. Era mais Sim. dinheiro do que eu talvez tivesse ganhado em anos, certo? Foi como um desbloqueio, tipo, isso é mesmo possível? Foi como abrir uma dimensão totalmente nova. Foi um desbloqueio para você e também foi para mim. Agora presta atenção. Bom, o que aconteceu foi o seguinte. Eu li Pai Rico, Pai Pobre, em janeiro de 1999 e percebi que a razão de eu estar quebrado era não ter ativos. Então eu disse, ok, vou começar a focar nos meus ativos. Eu até tinha alguns, mas não muitos. Eu tinha uma renda pequena de marketing de rede, de um negocinho que eu tocava. Além disso, eu era um evangelista itinerante. Sim. Então, recebia quando as igrejas me davam uma oferta. E também vendia gravações dos meus sermões por $5 no fim dos cultos. Então, o que aconteceu foi que eu nem tinha uma meta. Simplesmente, uma igreja me convidou para falar de domingo até quarta-feira. Então, eu fui e falei de domingo a quarta. E quando terminei, me deram um cachê de $2.000. Naquela semana, eu também ganhei $2.100 com a minha empresa de marketing de rede e vendi $2.100 em fitas. Uau! Em 1998, eu só tinha ganhado $48.000 no ano, uma média de $4.000 por mês. E agora, eu tinha feito $6.200 em uma semana, simplesmente porque mudei meu foco para adquirir e construir ativos. Assim que fiz esses $6.200, eu disse, ganhei $6.200 esta semana. A primeira coisa que falei foi, uau! E como é que eu faço isso de novo? Exatamente. Antes mesmo de perguntar, como faço isso de novo? Eu pensei, isso foi tão fácil. E então, me veio uma ideia. Talvez seja mais fácil ganhar muito dinheiro em pouco tempo do que ganhar pouco dinheiro ao longo de muito tempo. Assim que pensei nisso, eu falei em voz alta. Daqui para frente, pelo resto da minha vida, vou ignorar todos os caminhos difíceis para ganhar pouco dinheiro. E vou focar só nos caminhos fáceis para ganhar muito. Essa mudança transformou a minha vida. Em julho daquele mesmo ano, eu fiz $8.000 em um único dia na bolsa, simplesmente porque decidi acreditar que é mais fácil ganhar muito dinheiro em pouco tempo do que ganhar pouco dinheiro ao longo de muito tempo. Então, mesmo que depois disso eu tenha passado por momentos de aperto financeiro, eu já sabia de uma coisa. É mais fácil ganhar muito dinheiro em pouco tempo do que ganhar pouco dinheiro ao longo de muito tempo. Depois daquele momento, passou a ter uma nova crença, mas ainda assim voltou a ficar quebrado mais tarde. Sim, eu ganhei milhões de dólares e depois fiquei quebrado Sério? de novo.
Houve toda uma sequência de situações que começou em 2007. Meu filho mais velho sofreu um acidente de carro e faleceu 4 dias depois. Foi a experiência mais devastadora, surreal, dolorosa e inacreditável da minha vida. Até hoje. Quantos anos ele tinha? Ele tinha 20. Poxa. Sim, Sim. Ele faleceu 4 dias depois. E no ano seguinte, sem querer passar rápido por isso, mas uma coisa dessas realmente acaba com o seu impulso. A vida Não é? inteira. Exatamente. Até hoje, de longe, foi a coisa mais difícil que já enfrentei na vida. Antes de continuar, qual foi a maior lição que isso te ensinou sobre a vida? Perder seu filho dessa forma. Qual foi a maior lição que aquela fase te trouxe? Mostrou o quanto Deus me ama. Sério? Sim, Como assim? porque como homem de verdade, você quer proteger sua família, quer sustentar sua família. E eu tinha dinheiro. Eu tinha muito dinheiro. E o meu dinheiro não pôde me ajudar. E eu estava no quarto do hospital, vendo meu filho dar o último suspiro. Meu Deus! Sabe o que foi ainda pior? Ver minha esposa, meu outro filho e filha assistindo àquilo, ver meus filhos vendo o irmão morrer, ver minha esposa vendo o filho morrer, e eu não poder fazer absolutamente nada. Eu teria feito qualquer coisa, até trocado de lugar com ele. Aí, alguém pode perguntar, mas como isso te mostrou o amor de Deus? Porque Deus viu o filho dele morrer por mim, e ele poderia ter feito alguma coisa a respeito, mas não fez. E isso me tornou profundamente consciente de um tipo de amor que eu não sou capaz de compreender. Mas tenho toda a capacidade do mundo para valorizar. Então essa foi a maior lição que aprendi. Uau! Em que momento você conseguiu enxergar essa perda com consciência a ponto de sentir amor em vez de raiva, revolta ou qualquer outra emoção? Porque imagino que isso não tenha acontecido de imediato. Não. Foi ali mesmo que eu percebi isso. Sentado naquele quarto de hospital, vivendo tudo aquilo. Era nisso que eu estava pensando. Deus te Deus ama. me ama mais do que eu sou capaz de imaginar. Eu nem sei se alguém consegue pensar assim num momento daqueles, diante do próprio Eu filho. não conseguia pensar em mais nada. Em Sério? mais nada. Mas você precisa entender uma coisa. Eu me converti aos 16 anos. Comecei a ler a Bíblia aos 16, a versão King James, e comecei a estudá-la aos 20. E eu já tinha, naquela época, uma consciência muito clara de que o invisível é o que de fato é real e que o mundo físico é apenas uma manifestação disso. Então, esse nível de consciência eu já tinha. E havia outras coisas que nos meus estudos Deus vinha me mostrando. Ao longo dos anos que antecederam aquilo, que me colocaram numa posição em que essa foi a conclusão a que eu cheguei. Na verdade, quando meu filho morreu, por mais duro que tenha sido, e foi, eu não consigo descrever o quanto foi difícil, mas eu fiz questão de pregar no funeral do meu filho, porque eu não queria que outra pessoa distorcesse o significado daquilo, porque toda a minha família teria de conviver com essa conclusão pelo resto da vida, e eu queria dar a eles uma perspectiva de Deus. Muita gente enxerga Deus meio como um gênio da lâmpada. Eu oro, e ele faz o que eu quero, e eu leio a Bíblia para agradá-lo. Eu não acredito assim. Deus é o meu rei. Ele é soberano. Se ele faz alguma coisa, então aquilo é o melhor que pode ser feito, mesmo que não seja o que traz a melhor sensação. Se eu não consigo confiar nesse nível, então não é realmente Deus. Talvez fosse um Deus submetido a mim, mas não quero um Deus assim. Como alguém vendo guerras e injustiças, pode acreditar nisso? Tem gente morrendo no mundo inteiro, essas guerras, esses sofrimentos. Como eu vou acreditar que isso é o melhor vindo de Deus? Vou te dar 2 respostas. Como é que eu acredito que a água é molhada? Não importa se eu acredito ou não, ela é. Essa é a primeira resposta. A segunda é esta. Se Deus não pode mentir, e Ele é bom, e diz que é bom, se eu realmente acredito que Ele é o Deus que diz ser, então, quem é soberano é Ele, não eu. Eu posso confiar nele mesmo quando não o entendo. E acho que aqui está a diferença entre mim e talvez qualquer outra pessoa com quem você vá falar sobre Deus e fé. Eu não estou tentando fazer você acreditar no que eu acredito. Acredite.
ou não acredite. Mas a fé que eu tenho é inabalável. Deus é soberano. Isso é fascinante. Eu poderia te dar uma resposta teológica longa para a pergunta que você acabou de fazer, mas a melhor resposta é esta. Se Deus é realmente Deus, o Ser Supremo e o Criador de tudo, então Ele pode fazer basicamente o que quiser. Quando eu era criança, eu montava carrinhos em miniatura. Não sei se você já fez isso. Naquela época, não tinha internet. Sabe o que mais eu fazia? Levava os carrinhos para o porão e explodia tudo com bombinhas. Por quê? Gastou esse tempo todo montando? Eu queria ver o que ia acontecer. Não estou dizendo que Deus quer ver o que vai acontecer, mas Deus é Deus. Se Ele é realmente Deus, e se tudo realmente pertence a Ele, então, quando quiser que eu entenda por que as coisas estão funcionando do jeito que estão, quando chegar a hora certa para eu saber, eu vou saber. Vai descobrir. Parte da sua equipe estava me fazendo algumas perguntas antes de você entrar. A gente estava conversando, e uma das perguntas foi: você já entrevistou tanta gente, tantos especialistas ao longo dos anos. Qual é a única coisa que talvez eles não digam nas entrevistas, mas que você percebeu que faz com que realizem tanto e alcancem o que alcançam? E na hora, eu respondi: crença. 100%. E isso é algo que você repetiu várias vezes agora. Essa crença de: eu acredito que é possível ganhar mais dinheiro com menos trabalho. Eu acredito que dá para ganhar mais em menos tempo. Depois que você mudou a crença, passou a enxergar como fazer isso. As oportunidades. Pode decidir acreditar. Eu decidi acreditar que é mais fácil ganhar muito dinheiro em pouco tempo. Sim. Então, como você chegou a esse lugar de crença, trabalhando como lixeiro, passando dificuldade, tendo poliomielite e uma perna que não funcionava direito? Quando você tem tudo isso, quando você... Acho que você nasceu em um hospital segregado, inclusive, Hospital né? segregado. Tipo, quando tudo parece estar contra você. Mas será que está? Bom, quando parecem Aí estar está. contra você. Quando você conta para si mesmo a história de que isso foi contra mim. Olha como isso é difícil. Olha esse desafio. Olha, eu só ganho 6,50 por hora. 6,25. Vai ser impossível. Mas obrigado pelo aumento. Quando a gente se apega à narrativa de que as coisas estavam contra nós, como faz a virada para acreditar que, na verdade, elas estavam a nosso favor? Pode decidir acreditar que tudo o que acontece com você, acontece para você. Sendo verdade ou não, pode acreditar. Você pode decidir acreditar. Pessoas acreditam em coisas que nem são verdade. No meu caso, eu sei que isso é verdade. Vou te dizer por que eu sei. Também vou te contar como desenvolvi essa certeza ao longo dos meus 64 anos de vida. Bom, uma das razões é que eu acredito que a Bíblia é verdade porque, quando comecei a lê-la, achei que encontraria religião, mas encontrei princípios. E encontrei muito do que, no mundo da programação, a gente chamaria de instruções do tipo: se isso acontecer, então faça aquilo. E eu comecei a testar essas instruções aos 16 anos. Lembro do primeiro versículo que testei, Provérbios 15, 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura provoca a ira. E lembro de ter feito uma coisa específica que irritou o meu irmão Mike. Ele ficou furioso, dizendo: cara, eu não acredito que você fez isso. E eu respondi: poxa, você tem razão. Eu não devia ter feito isso. Isso não vai acontecer de novo. Desculpa. E ele simplesmente murchou e saiu andando. Aí eu pensei: isso foi incrível. Funcionou. Fez exatamente o que a Bíblia dizia que faria. Sim. Mas existem literalmente centenas de princípios bíblicos assim que eu venho testando desde os 16 anos. E nunca vi nenhum falhar. Aí você pergunta: como você deixa de acreditar que o que aconteceu foi contra você? É interessante como ler mais e escrever mais te dá clareza para pensar melhor, certo? E existe uma história na Bíblia sobre um homem chamado José. José é jogado num poço, depois é tirado dali por comerciantes e vendido como escravo no Egito. Foram os próprios irmãos que o jogaram no poço, os 10 irmãos mais velhos. Depois, ele vira escravo de um homem chamado Potifar. A mulher de Potifar tenta seduzi-lo. Ou seja, é uma situação realmente trágica. Ele está a centenas de quilômetros de casa. É escravo na casa de outra pessoa. A esposa desse homem tenta seduzi-lo. E ele não cede. Ela agarra a roupa dele, arranca das costas, mente para o marido, e ele vai parar na prisão. Os irmãos voltam e dizem ao pai: achamos que José morreu porque encontramos a túnica dele. Na verdade,
eles a rasgaram toda, colocaram sangue de animal e levaram de volta, dizendo: "Não sei se esta é a roupa do seu filho, mas..." E aí o pai dele passou a achar que ele tinha morrido. Certo? Então, por mais de uma década, José fica no Egito, ou na casa de Potifar, ou na prisão. Resumindo, por interpretar um sonho, José acaba se tornando o primeiro-ministro do Egito. Depois ele leva a família para lá por causa da fome e apresenta o pai ao faraó. O faraó pergunta ao pai dele: "Senhor, quantos anos o senhor tem?" E Jacó, por causa de tudo o que aconteceu com José, responde: "Poucos e maus foram os anos da minha peregrinação. Tenho 138 anos. Poucos e maus? Você acabou de reencontrar seu filho. Ele é o primeiro-ministro do país que manteve você vivo. E tudo em que você consegue pensar é na dor do passado. E José viveu a mesma dor que Jacó, só que pior. Era a dor dele na pele. Quando ele deu nome aos 2 filhos, sabe quais nomes escolheu? Efraim e Manassés. E sabe o que esses nomes significam? Um deles quer dizer que Deus o fez esquecer todo o sofrimento na casa do pai. O outro quer dizer que Deus o fez prosperar na terra da sua aflição. A mesma coisa que Jacó enxergava como algo acontecendo contra ele, José enxergava como algo acontecendo a favor dele. E você sempre tem uma escolha diante da vida. Vou reagir como Jacó ou como José? Por exemplo, Sim. Você vai à academia, você Sim. treina. Sim. Dá para ver, certo? Sim, sim. Porque você puxa peso. É difícil. É difícil, mas me mantém E saudável. por que te mantém saudável? Porque rompe as fibras do músculo. Mas em tese, isso parece ruim. Está destruindo o músculo. Só que ele se rompe justamente para poder se reconstruir mais forte. Então me diz, o que na vida melhora porque é fácil? Não sei. Talvez se você está vivendo um momento fácil, aquilo seja bom naquele instante. Parece bom. Mas isso não faz o momento seguinte ser fácil. Não. Então, o fato de eu ter nascido em um hospital segregado, porque pessoas negras não podiam nascer no Tampa General, foi algo doloroso para os meus pais. E eu contraí poliomielite porque as condições do hospital eram muito ruins. Eu passei a vida toda andando com essa órtese na perna. Aos 13 anos, fiz uma cirurgia de alongamento em que quebraram minha tíbia e minha fíbula. Colocaram parafusos, prenderam tudo numa estrutura, alongaram os ossos, cortaram meu tendão de Aquiles e fizeram um monte de outras coisas. Ontem, jogando golfe e subindo e descendo aqueles morros, quando terminei, estava latejando. Não é horrível. Só é doloroso. Só é difícil. É que não existe ser humano nenhum que consiga dizer, olhando para frente, se algo é bom ou ruim. A gente só consegue perceber isso olhando pelo retrovisor. Eu não sou inteligente o bastante para saber o que é bom. Sou inteligente o bastante para saber o que dói. Mas também para entender que nem tudo o que dói é ruim. O que você acha que essa experiência te trouxe? Ou melhor, te ensinou ao longo da vida? Ter tido poliomielite? Oh, Ter sim. passado por perna quebrada, hastes, tudo isso. Essa experiência e viver com isso, você acha que estaria onde está hoje, financeiramente? De jeito nenhum. Na vida? Não. Espiritualmente? Não. Nem em outra Onde você galáxia. acha que estaria Não. se isso não tivesse acontecido? Isso depende. Provavelmente eu seria algum tipo de atleta profissional. Eu era muito atlético. Ainda sou muito atlético. Eu teria ficado muito distraído com o esporte. E quando digo distraído, quero dizer focado nisso, porque todo foco também é uma distração. Então eu teria concentrado minha vida em um esporte que talvez me deixasse famoso e rico. Mas talvez eu já tivesse perdido tudo a esta altura, certo? Como acontece com a maioria dos atletas profissionais. Então, eu acredito que Deus, em sua sabedoria soberana, determinou que eu passaria por todas essas experiências para que meu corpo desacelerasse e minha mente acelerasse. Meu Deus! Mas essa é a crença que você construiu a partir dessa experiência. Exatamente. Essa crença, eu não sei se a criei ou se apenas a descobri. De um jeito certo? ou de outro. Foi a crença que você escolheu adotar. Sem dúvida eu escolhi acreditar nisso. Sim, porque eu consigo ver isso. Eu me lembro de quando eu era criança, porque eu queria muito correr. Só que eu não conseguia, porque minha perna não... Tem certas coisas que ela simplesmente não faz. Aliás, a maioria das coisas que uma perna faz. E eu não podia correr. Mas me lembro de passar horas observando outras pessoas correrem, tentando descobrir se eu conseguia inventar algo que me ajudasse a correr. Certo? Porque eu sempre quis correr. Eu sempre digo, como eu não podia correr, aprendi a lutar. Então, já que eu não podia correr, isso me tornou extremamente observador. Conheço essa sensação. Quando você não consegue Sim. fazer, você consegue observar. Você observa.
Sim, eu era assim na escola também. Eu ficava praticamente no fim da turma o tempo todo e não tinha habilidade para me conectar com as pessoas, porque era inseguro, achava que não era inteligente nem engraçado o bastante. Então eu quase não falava. Mas eu ficava vendo as pessoas conversarem, observando tudo. Observava a dinâmica entre elas, o comportamento, e pensava: por que aquela pessoa riu? Por que aquela respondeu assim? Por que aquela abraçou a outra? Eu passava o dia inteiro olhando as pessoas e observando. E eu acho que isso me deu uma perspectiva diferente sobre por que as pessoas fazem certas coisas ou dizem certas coisas. Então aquela insegurança ou aquela carência que eu sentia me fez ficar mais observador para entender. Ok, como eu faço um amigo? Como eu me conecto com alguém, mesmo quando parece que ninguém quer se conectar Muito comigo? bom. Então acho que é uma dinâmica Com parecida. certeza. Eu me lembro de passar todo o equivalente ao 7º ano tendo apenas um amigo o ano inteiro. Então, eu lembro do que isso faz a pessoa sentir. Sim. Qual é a maior mentira que, na sua opinião, pessoas de fé aprenderam sobre ganhar dinheiro e construir riqueza? Quanto mais dinheiro você ganha, mais distante fica de Deus. E se ganhar dinheiro demais, não pode ir para o céu. Sério? Sim. Por que as pessoas acreditaram nisso? Bom, porque Satanás é um mestre do engano, certo? E as melhores mentiras são aquelas que parecem verdade. Então, quando eu leio a Bíblia, vejo que Satanás enganou Eva, distorcendo as palavras de Deus, não inventando palavras próprias. A primeira tentação com que Satanás tentou Jesus no deserto também foi uma distorção da palavra de Deus. Ele cita algo como: joga-te daqui abaixo, porque também diz que aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Ou seja, ele usou a própria palavra de Deus para tentar enganar Jesus. Então, se ele usou a palavra de Deus para tentar Eva, que nunca tinha pecado, e se usou a palavra de Deus para tentar Jesus, não pense que ele não vai usar a Bíblia para tentar enganar você. Então, elas acreditam nisso porque muita gente que prega e ensina a Bíblia nunca aprendeu a estudá-la da forma correta. Nunca aprendeu a lei da primeira menção, a do contexto e a das definições. E, se você não aplicar essas leis, qualquer coisa que você ler vai te levar a uma conclusão errada, porque você não está usando a estrutura de interpretação para a qual aquilo foi escrito. Certo? Se eu começar a usar um monte de palavras rebuscadas e você não souber o que isso quer dizer, sua reação vai ser: o quê? Certo? Pois é assim que a maioria das pessoas lê a Bíblia. E aí o que elas fazem é pegar a impressão mais superficial e achar que isso já é interpretação. Não é. Por exemplo, existe uma passagem, aliás, uma das mais mal compreendidas de toda a Bíblia, em que Jesus diz sobre o jovem rico: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O que quer dizer? E como devemos interpretar isso? Bom, o que isso realmente quer dizer é o seguinte: se você começar a história a partir do jovem rico, não vai chegar a uma interpretação correta. Você precisa do contexto E o inteiro. contexto é o seguinte: pouco antes disso, Jesus tinha acabado de falar, e as pessoas estavam levando as crianças para que ele as abençoasse. Mas os discípulos disseram: tirem essas crianças daqui. Então Jesus disse: deixem vir a mim os pequeninos e não os impeçam. E depois acrescentou: porque dos tais é o reino dos céus. Então ele disse: deixem as crianças virem a mim. Ou seja, Jesus está dando uma ilustração de como funciona a salvação bíblica. Deixem as crianças virem a mim. Então, o que uma criança faz para se sustentar? Sabe, quer dizer, Ela chora, certo. Mas ela ganha dinheiro? para se sustentar, ela não ganha dinheiro. Ela não consegue se sustentar sozinha. Não consegue prover moradia, nem comida. Para sobreviver, uma criança precisa depender 100% de outra pessoa. A não ser que seja uma estrela em Hollywood e esteja ganhando dinheiro. Ainda assim, não consegue andar sozinha, se alimentar sozinha. Se for um bebê, Sim. entende o que estou dizendo? Logo depois disso, ele abençoa as crianças. Aí o texto diz: então veio até ele esse jovem rico. E o rapaz pergunta: bom mestre, que coisa boa eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde: por que você me chama de bom? Jesus não perguntou isso porque ele não fosse bom. Ele estava perguntando: por que você me chama de bom? Porque o rapaz estava dizendo: bom mestre, que coisa boa eu devo fazer? E Jesus estava mostrando o seguinte: se você acredita que eu sou bom, então não precisa confiar na sua própria bondade. Mas se acha que já é bom, então não precisa de mim, porque eu é que sou bom. Então, vai ser você ou vai ser eu? E depois ele diz: mas se você quer saber sobre os mandamentos... Aliás,
Jesus sabia que aquele rapaz não conseguia guardá-los. E aí disse: se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. Ele estava dando ao jovem a chance de dizer: eu tentei guardar os mandamentos, mas não consigo. Porque essa é a resposta verdadeira de todo ser humano. A resposta verdadeira é: eu tentei guardar os mandamentos, mas não consigo. Só que o jovem não faz isso. Ele tenta bancar o esperto com Jesus e pergunta: quais? Então Jesus cita vários que sabia que o rapaz não tinha quebrado, e depois menciona um que estava evidente para todo mundo ali, que aquele homem violava o tempo todo. Quais eram? Não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe. E por fim, ama o teu próximo como a ti mesmo. Aí o jovem responde: tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. O que ainda me falta? Ah, então você guardou tudo isso? Interessante. Você ama o próximo como ama a si mesmo? Pelo sapato que está usando, dá para ver que você ama a si mesmo. Pela roupa e pela carruagem em que chegou, dá para ver isso também. Você ama o próximo como ama a si mesmo. Certo. Então, você vai mentir para mim? Vamos colocar isso à prova. Vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e vem me seguir. E o jovem foi embora triste, porque tinha muitos bens. Então ele não amava o próximo como amava a si mesmo, porque se amasse, estaria disposto a fazer aquilo. E aí Jesus disse: dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Agora, a palavra rico que Jesus usa ali é plousios, em grego, e significa rico em sentido figurado. Aquele homem era rico em justiça própria. Ou seja, ele não estava disposto a receber a justiça de Cristo. E eu sei que isso é verdade, porque estudei a Bíblia e faço estudo dos termos. O único outro lugar em que essa palavra, plousios, aparece no Novo Testamento é em 2 Coríntios 8, 9, quando diz, em essência, que Jesus, embora fosse rico, rico em justiça, por amor de nós se fez pobre, para que nós, por meio da justiça dele, nos tornássemos ricos. Então é o mesmo contexto e a mesma definição. E quando Jesus diz: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, os discípulos ficam confusos. O texto diz que eles ficaram perplexos. E então perguntam: então quem pode ser salvo? Por quê? Porque Davi era rico. Se Jesus estivesse falando de riqueza material, então Abraão, que é a primeira pessoa que a Bíblia chama de rica, também não poderia entrar no céu. Davi, Abraão, Isaac, Jacó, José, Salomão, os pais deles, eles próprios, todos eram homens de negócios. Então, quem pode ser salvo? E Jesus dá a resposta: para o homem, isso é impossível. O que é impossível? A salvação por justiça própria. Mas depois ele diz: para Deus, todas as coisas são possíveis. Então, essa é a interpretação correta do texto e do que ele realmente quer dizer. Se alguém ouvindo ou assistindo já foi pobre, talvez não tenha crescido com riqueza, talvez a família não tivesse Talvez nada, ainda esteja pobre agora. talvez a pessoa esteja pobre agora, mas de repente comece a aplicar esses princípios e a gerar riqueza. Só que ela não sabe como sustentar nem administrar isso. Nunca viveu esse nível de prosperidade. Abundância e tudo isso, sim. E fica tudo tão pouco familiar. A pessoa quer isso, mas aí pensa: nossa, agora tenho 50 mil na conta, agora tenho 1 milhão. E ela não sabe como lidar com isso, como navegar por essa nova realidade. Ela nem sabe como processar isso. De repente, todo mundo começa a dizer: me dá dinheiro. Ah, agora você sabe ganhar dinheiro. Ou então, você tem que doar mais. E ela fica sendo puxada por todos os lados, além das próprias inseguranças. Não sabe como administrar isso. Como eu gasto? Saio torrando tudo? Guardo demais? Certo? Esse também é um medo de muita gente. Que quando eu ganhar dinheiro, Não vou saber o que fazer. eu não vou saber o que fazer com ele. As pessoas vão tentar tirar de mim, vão me julgar. Como é que você lida com essa parte da abundância na vida? Bom, algumas coisas. Você não pode ser livre se estiver preocupado com o que os outros pensam de você. Liberdade de verdade é quando você não tem nada a ganhar, nada a perder, nada a esconder e nada a provar. Se esses 4 pontos estão resolvidos, você é livre. E quando eu digo que não tenho nada a ganhar, é o seguinte: quando eu interajo com outra pessoa, nunca estou tentando arrancar alguma coisa dela. É isso que significa não ter nada a ganhar. Eu não vim ao seu programa esperando ganhar acesso à sua audiência para vender mais coisas. Não. Eu gosto de você. Gosto dos livros que você escreveu. Gosto do podcast que você tem. E você me parece ser um cara genuinamente gente boa. Se algo mais acontecer para mim, ótimo. Mas não é por isso. Eu quis estar aqui porque eu quis. E não tenho nada a esconder. Eu não tenho nada a provar. Não preciso que alguém acredite alguma coisa a meu respeito, porque a autoridade máxima sobre a minha identidade já acredita algo sobre mim.
Deus acredita que eu sou digno da vida, porque ainda estou aqui. Eu sou digno das bênçãos dele porque sou abençoado. Tenho saúde, tenho família, tenho pessoas que me amam e pessoas que eu amo. Então eu não tenho nada a ganhar, nada a provar, nada a esconder. Não estou fazendo nada escondido ou sujo. E também não tenho nada a perder, porque sou apenas um administrador. E isso nem é meu de verdade. Você não pode ser livre se ficar pensando: poxa, agora eu tenho esse dinheiro. E se eu perder? Na verdade, eu não posso perder de verdade. Quer dizer, eu até poderia deixar de ter dinheiro. Mas tudo bem. Por quê? Porque conhecimento vale mais do que ouro. Você pode tirar meu dinheiro, mas não tira meu conhecimento, minhas habilidades, minha mentalidade, nem minhas ferramentas. Você pode tirar meus ativos, mas eu posso construir tudo de novo. Então é sábio entrar com cautela em qualquer ambiente novo, inclusive o da riqueza. Mas o que você deve fazer é contratar gente que seja boa, onde você não é, forte, onde você é fraco. Eu tenho contador, tenho um estrategista tributário, tenho um advogado que estruturou toda a minha parte financeira. Eu nem quero ser bom nessas coisas, para falar a verdade. Sim. Então você compensa as próprias fraquezas com automação e delegação. Quando você trabalhou por muitos anos como lixeiro, qual era o diálogo interno que passava pela sua cabeça enquanto trabalhava? Porque acho que você ouvia fitas de desenvolvimento pessoal, escutava perspectivas diferentes e tentava desenvolver a mente. Mas qual era a conversa interna? Porque imagino que ser lixeiro não era onde você queria estar no futuro. Você não pensava: espero ficar aqui para sempre. Certo. Na empresa de coleta, o gerente geral e o pessoal sempre me viam lendo nos intervalos ou quando eu esperava o mecânico terminar de arrumar o caminhão. Aí perguntavam: o que você está lendo? E eu respondia: o maior vendedor do mundo. Aí vinham: e por que você está lendo isso? Sou lixeiro agora, mas não vou ser lixeiro para sempre. Tenho um negócio. Estou aprendendo a fazer outras coisas. Então o meu diálogo interno sempre foi forte. E acho que isso vem dos meus pais. Como eu tive poliomielite, eles compensavam muito comigo, dizendo que eu podia fazer tudo o que quisesse e ser tudo o que quisesse. Sim. Sério? Isso é bom. Sim. Isso é riqueza. Isso é uma riqueza sem medida, certo? Eu tenho 6 irmãos, um mais velho e 5 mais novos. E meus pais foram incríveis, porque nós 7, já adultos, nos damos bem até hoje. A gente gosta de passar tempo junto, certo? Porque meus pais não permitiam que na frente deles a gente brigasse ou discutisse entre si. E uma das coisas que eles nos ensinaram foi: lá fora, se seu irmão estiver numa briga, é melhor você estar junto com ele. Então, aprendemos espírito de equipe dentro da nossa família, certo? Era quase um Era esporte. mesmo. Você era um atleta profissional dentro da sua Na família. dinâmica da nossa família, com certeza. Olhando para trás, qual foi a parte mais difícil ao crescer? Foram muitas, muitas mesmo. Eu não era bom na escola. Na verdade, fui muito bem até mais ou menos o 3º ano. E dali em diante desandou, porque eu não gostava. Achava tudo muito chato. No 3º ano, eu já pensava: por que a gente ainda está fazendo isso? Foi ali que perdi o interesse. Então esse foi um ponto. Outro é que meu pai, que era um homem maravilhoso, tinha problema com álcool. E isso criou muitos desafios para a nossa família. Mas também havia grandes oportunidades dentro desses desafios, como aprender a lidar com a dinâmica delicada dos adultos, quando você ainda é criança, para evitar fazer alguma coisa que bagunce tudo. Ouse hit. Sim, Sim. então você aprende a fazer isso. E isso era difícil. A gente também se mudava o tempo todo. Então, eu precisava me adaptar sempre a uma escola nova. Acho que estudei em 9 escolas diferentes enquanto crescia. Então isso foi difícil. Mas todas essas dificuldades foram parte essencial de tudo o que eu faço hoje. Tudo o que eu faço e tudo o que eu sou tem essas experiências como parte vital. Se Deus me desse a chance de recomeçar sem nenhum desses desafios, eu diria não. Quer dizer, se Ele quisesse me dar a chance de viver tudo de novo, sabendo o que eu sei hoje, eu adoraria. Mas mesmo sem esse conhecimento, eu não gostaria de uma versão diferente da minha vida. Eu não queria reviver tudo sendo um Myron sem poliomielite. Sério? Não, Por que isso? porque aí eu acabaria me tornando outra pessoa. E eu amo quem Deus me fez ser. Eu amo ser quem eu sou. Amo poder ser Myron Golden. Isso pode soar arrogante. Não é essa a ideia. Porque eu entendo que tudo o que há de bom em mim não vem de mim. É um presente. E muita gente diria: sim, mas isso é por sua causa. Porque você trabalhou duro.
Sim, mas até a capacidade e a disposição para trabalhar duro são presentes. Então, se eu olho para tudo de bom que existe em mim como um presente, isso me dá muitos motivos para agradecer e nenhum para me orgulhar. Assim, eu consigo tratar as outras pessoas com respeito e honrar até quem talvez não haja de forma respeitável, porque talvez essa pessoa não tenha recebido os mesmos dons e oportunidades que eu recebi. E, se tivesse recebido, talvez tivesse feito até mais do que eu fiz. Percebe? Sempre existe uma perspectiva que pode te ajudar a se tornar uma pessoa melhor e mais realizada. Quando alguém na sua vida, hoje, ultrapassa um limite seu ou faz alguma coisa, É bem difícil, mas tudo bem. ou alguém tenta mentir para você, roubar você ou ferir você de alguma forma, quer causar dor de algum jeito, seja financeiramente ou de qualquer outra maneira. Como você interpreta isso? Como reage a isso? Bom, depende de quem é a pessoa e de qual é a minha relação com ela. Se alguém faz algo desonesto e trabalha para mim, e se for algo sério, provavelmente eu vou demitir essa pessoa, certo? Mas ainda assim continuaria tendo uma relação boa com ela. Sério? E, se precisasse de ajuda, eu ajudaria. Mesmo se a pessoa tiver tentado te prejudicar de propósito, ou tiver roubado você, ou mentido. Já estamos falando de outra situação. Te roubou e depois mentiu. Ok. Consigo pensar em alguém agora. Existem outros influenciadores, vamos chamar assim, com quem eu já fiz negócios e que não fizeram a coisa certa. Eu não saio expondo essas pessoas publicamente, mas se alguém me perguntar sobre elas, eu vou falar. Você vai avisar. Eu aviso Claro. mesmo. Mas nunca diria pelas costas de um influenciador algo que eu não diria na frente dele. Ou que eu já não tenha dito a ele. Eu me lembro de um Claro. cara para quem eu falei Sim. algo assim. Você é um mentiroso patológico. E você sabia disso. E eu também sabia disso. Você está dizendo às pessoas que eu não sou honesto. Você que não é. Tô dizendo na Sim, sua cara. estou dizendo isso na sua cara. Eu não diria para ninguém algo que não diria para Sim, você. interessante. Eu não tenho problema nenhum em confrontar as pessoas. Eu não gosto de briga, mas também não fujo dela. Certo? Certo. Eu prefiro ter e manter uma ótima relação com as pessoas. E mesmo se eu tiver um amigo fazendo algo que, para mim, parece fora da linha do que ele diz ser, eu vou até ele e digo: olha, não estou te julgando, mas estou realmente sem entender. Confuso. Por que você está fazendo isso? Porque você... É isso que você diz defender, mas é isso que você permite. Por quê? Não bate. Se você fica muito tempo nesse universo online, como eu, desde 2008, 2009, então já são mais de 18 anos, você acaba vendo de tudo. Eu conheci muita gente, trabalhei com muita gente, participei de masterminds, subi em muitos palcos. Já entrevistei muita gente, e tenho amigos que estão crescendo agora nesse meio e chegam para mim dizendo: essa pessoa entrou em contato comigo. E eu respondo: me liga. Aí mandam mensagem: o que você acha dessa pessoa? E eu digo: me liga. E aí eles já entendem: tá, então é melhor eu não me envolver com essa pessoa. Nessa hora fica claro que tem coisa aí. Exato. Eu não vou registrar por mensagem. Você só quer ter certeza de que está se alinhando com as pessoas certas. E vai cometer erros. Vai tentar confiar em gente que parece Qualquer boa. pessoa pode ser honesta. E se você disser a alguém que vai fazer uma coisa, mesmo que isso te custe tempo, esforço, energia e dinheiro, faça. Faça. Ou então não assuma esse compromisso. Não assuma esse compromisso. Basta dizer não. Não já é uma frase completa. Tenho curiosidade. Na sua visão, como as pessoas acabam bloqueando a abundância e permanecendo sem dinheiro sem nem perceber? De muitas maneiras. Mas provavelmente a principal é as pessoas acreditarem mais na própria mente-identidade do que na própria identidade. Mente-identidade? Isso? Mente-identidade é tudo aquilo que as pessoas, as circunstâncias e a vida inteira disseram que você não é. Você não é inteligente, alto, atlético ou bonito o bastante. Não dança bem o bastante. Não canta bem o bastante. Você não se expressa bem o bastante. Então as pessoas ficam mais conectadas com aquilo que acham que não são do que com aquilo que de fato são, certo? Esse é o principal ponto, porque tudo na vida flui da identidade. O primeiro princípio de sucesso da história veio direto de Deus. Foi a primeira coisa que ele disse ao ser humano. E foi o seguinte: seja frutífero. Fruto é um organismo vivo cuja semente está em si mesmo. Então, quando Deus disse, seja frutífero, ele estava dizendo, produza por fora, com base na criatividade que eu plantei dentro de você. E depois ele disse, multiplique. Multiplicar não é ser, é fazer. E o que significa multiplicar? Significa aumentar. E o que preencher significa? Significa encher a terra. E então, subjuguem a terra. E o que significa subjugar? Significa pisar, dominar. Parece que isso não combina. Mas Deus está mostrando que toda a intenção vem seguida de ruptura. Quando você decide fazer algo novo e bom,
A primeira coisa que aparece é algo difícil e doloroso. Você começa a treinar depois de muito tempo parado. A primeira sensação não é de força, é de fraqueza. No começo não parece bom, parece ruim. Então toda a intenção vem seguida de ruptura. Não importa do que estamos falando. Esse é o próximo ponto. E depois, ele disse, tenham domínio. Domínio significa autoridade sobre. Então aqui está o primeiro princípio de sucesso da história do mundo. Preparado? Seja, faça, tenha. Se não é, Uau. não faz. Se não faz, não tem. Olha só, fica ainda melhor. Se você é pouco, faz pouco. Se faz pouco, tem pouco. Mas agora todo mundo pode se animar. Se você for mais, pode fazer mais. Se fizer mais, pode ter mais. Uau. Porque tudo o que você tem é resultado do que fez. E tudo o que ainda vai ter será resultado do que fizer. E tudo o que você vai fazer é resultado de quem você está se tornando agora. Na base da inteligência emocional, é exatamente isso. Seja, faça, tenha. E não, se eu tiver alguma coisa, aí sim vou ser feliz. Se eu tivesse isso, aí poderia fazer aquilo, e então eu seria... Não, você está vendo tudo na ordem invertida. E o mais interessante é o seguinte, o ser fala da minha identidade. Certo, de quem eu sou. O fazer fala da minha atividade. Toda a nossa atividade flui da nossa identidade. Já o ter fala do que possuímos. Você percebe que toda pessoa que está ou esteve viva, ela tem um gap de capacidade? Existe uma distância entre quem a pessoa é e quem poderia ser. Entre o que está fazendo e o que poderia fazer. E entre o que tem e o que poderia ter. Não importa quanto você tenha, quem você seja ou o que esteja fazendo. Elon Musk tem um gap de capacidade e eu também. Então a pergunta é, como eu preencho esse gap de capacidade? Certo? Eu começo preenchendo esse gap no meu ser. É como perguntar, como eu me torno mais do que tenho sido até aqui? E como você faz isso? No ponto em que você está hoje, com tanto sucesso, tantas realizações, impacto e serviço também. Mas eu tenho tudo o que poderia ter? Claro que não, nem de longe. Mas precisa de mais? Eu não preciso de mais. Mas as pessoas que eu sirvo precisam que eu seja mais. Porque Deus me colocou aqui como indivíduo, mas não para viver só para mim. Interessante. Mas então o que está faltando para você? Nada, mas existe um espaço. E espaço não significa falta. Gap quer dizer apenas que ainda há espaço para mais. É isso que ele significa. E como eu preencho esse espaço? Com intencionalidade. Eu acredito que um dos principais traços em comum entre as pessoas bem-sucedidas é que elas têm foco extremo na intenção e tratam a distração como se fosse uma praga. E aliás, quando digo intenção e distração, vou definir os dois termos. Intenção é qualquer coisa em que eu foco e que faz a agulha se mover a meu favor. Por distração, eu quero dizer qualquer coisa em que eu foco e que não faz essa agulha se mover a meu favor. É engraçado. Certo? Eu estava falando disso com a sua equipe. Sem querer te interromper, eu dizia a eles antes que vocês estão falando a mesma coisa. Porque crença é uma coisa. Mas você também pode acreditar que consegue fazer qualquer coisa. E aí vem a distração. Eu sei que existem muitas oportunidades de ganhar dinheiro, mas só porque eu posso abrir uma empresa de escova Não quer de dizer dente, que eu deva. não quer dizer que eu deva. Só porque eu consigo abrir um salão de unhas e provavelmente ir bem com isso. Será que esse é mesmo o meu propósito? Não é só porque tem dinheiro ali que eu devo gastar meu Concordo tempo com 1000%. isso. Porque isso vai me afastar da intenção maior, do propósito maior, da missão maior que eu posso cumprir de um jeito único. Exatamente. É essa hiperintencionalidade que faz você continuar preenchendo esse espaço. Para você, qual é esse espaço entre onde está hoje e o que ainda é possível no próximo nível? Isso sempre se resume a quem e a quantos. E o que quero dizer com isso é, a quem eu estou servindo. E quantas dessas pessoas eu estou servindo? Essa é a verdadeira pergunta. Porque realização vem de 3 coisas. Ela vem da criação. Eu preciso criar alguma coisa. Deus plantou um aspecto diferente da criatividade dele dentro de cada um de nós. Mas, se eu crio algo e não tenho com quem desfrutar isso, tudo fica vazio. É por isso que existem pessoas que constroem empresas bilionárias e mesmo assim são miseráveis, porque se afastaram da família e se desconectaram das pessoas que foram colocadas na vida delas para gerar conexão. Então você cria, mas depois se conecta, porque é a conexão que te dá alguém com quem compartilhar aquilo que criou. Sim. E o último ponto é contribuição. Eu não contribuo para justificar o que criei, nem para justificar a riqueza que vem disso. Eu contribuo porque posso, e contribuir me torna uma pessoa melhor. Eu contribuo porque acredito que não existe escassez nem limitação. No fundo, contribuir não me custa nada. Mesmo gastando dinheiro, eu não tenho uma quantia infinita, mas tenho acesso ilimitado a todo o dinheiro que eu quiser gerar. Por exemplo, a gente tomou café da manhã ali na esquina, num lugarzinho chamado Eat. Não sei se você já comeu lá. Eat? É bom? É tão bom. Espera, já sei qual é.
Sim, sim. A comida é Aqui ótima. pertinho. O Já atendimento fui lá, também. sim. Enfim, a conta era minha, de algumas pessoas da minha equipe. E minha neta também estava com a gente. Então éramos 4 pessoas e deu $89. Então eu peguei meu American Express e ela disse: "A gente não aceita American Express." Meu Deus. Entreguei uma nota de 100 e disse: "Toma." "Certo. Deixa eu te dar mais um pouco. Pode ficar com o troco, mas toma mais isso aqui também." E dei a ela uma nota de 20. Ela perguntou: "Você quer que eu fique com tudo?" E eu respondi: "Sim, quero que você fique com tudo." E aquela gorjeta de $30 numa conta de 90 provavelmente fez o dia dela. E eu provavelmente nunca mais vou pensar nisso. Certo. Não vai me fazer falta nenhuma. Então, sobre contribuição, eu acho que o professor Arthur Brooks, de Harvard. Você conhece? Ele já Certo. participou do programa. Cara brilhante. Excelente. Gosto demais Sim. dele. Ele fala sobre amigos de verdade e amigos de interesse. Sim. Certo? Então, todos nós precisamos de mais amigos de verdade, mas achamos que precisamos de mais amigos de interesse. Certo? E, quando você contribui para alguém que não pode te dar nada em troca, é desse tipo de contribuição que todos nós precisamos na vida. Então eu falei do gap de capacidade na nossa identidade, mas ainda não falei do gap de capacidade na nossa atividade. Como você preenche esse gap naquilo que faz? Só temos 24 horas no dia. Isso mesmo. Então o que faz? Então o que você faz? Faz isso por meio da engenhosidade. E o que é isso? Encontrar uma abordagem mais eficiente. Nós vivemos na época mais impressionante da Com história da IA. humanidade. Exatamente. IA. Agentes de IA. Antes, automação era uma coisa e delegação era outra. Sim. Agora temos automação que também pode delegar, ou seja, as duas coisas juntas. E as pessoas para quem delegamos também podem usar automação e delegar. É como se, literalmente, tivéssemos a capacidade de multiplicar nossos resultados em níveis que hoje nem conseguimos imaginar. Então, encontramos uma nova abordagem. E por fim, ampliamos nosso gap patrimonial com intensidade. E o que quero dizer com intensidade? Isso é focar. Intensidade é aumentar a velocidade dos nossos investimentos. Para mim, a razão de eu ter tanto foco em investir é porque um dos meus desejos é que daqui para frente, na linhagem da minha família, nunca mais ninguém precise começar do zero. Então, eu invisto de forma intencional, pensando na minha neta, nos filhos dela, nos filhos deles e nos filhos deles. Sim. Assim, quando eles começarem, já começam com uma base. E eu sei que muita gente acredita que, se você tem dinheiro e cria seus filhos em um ambiente de abundância, isso vai estragá-los. Mas não é isso que estraga. O que estraga é não ensinar enquanto você os cria e lhes dá recursos, certo? Dê a eles oportunidades Sim. de aprender e de ganhar dinheiro. Minha filha é uma empresária brilhante. Meu filho também é brilhante nos negócios. Cada um tem o próprio brilho. Eles são muito bons. Eles fazem coisas que eu nem faço ideia de como fazer. Mas isso também é porque, quando eram crianças, eu não simplesmente dava dinheiro a eles. Uma vez ouvi um deles dizer: "Nós somos ricos." E eu respondi: "Vocês não são Eu sou ricos. rico. Eu e sua mãe somos ricos. Vocês só têm o privilégio de morar com ricos." Sim. Mas o fato é que eu dei oportunidades a eles. E sabe de uma coisa? Você ainda não viveu isso porque seus filhos ainda são pequenos. Mas, dos 14 até mais ou menos os 28 anos, você vira um idiota na cabeça deles. Eles acham que você é a pessoa mais tapada que já conheceram. Era o mais inteligente e de repente vira o maior idiota. Exatamente. Aí, quando eles chegam aos 28, você volta a ser o cara mais inteligente do mundo. E fica até mais inteligente do que as pessoas que eles usavam para fazer você parecer um idiota. E é impressionante, porque meus filhos, durante um tempo, não quiseram trabalhar comigo. Queriam seguir o próprio caminho. E eu dizia: "Ótimo, vão fazer o que vocês querem." Depois os dois vieram trabalhar no negócio, e a empresa cresceu ainda mais. Hoje eles têm as próprias coisas, mas também trabalham no negócio da família. E isso é incrível. Um negócio de família é algo incrível. Isso é muito legal, se você ensinou Se do jeito ensinou certo. certo. Porque se forem gananciosos ou algo Sim, assim... tanto meu Sim. filho quanto minha filha são muito econômicos e muito inteligentes. Muito inteligentes com o dinheiro bom. deles. Qual é a identidade específica que a maioria das pessoas precisa deixar para trás ou permitir que morra antes de entrar de verdade na abundância e na riqueza? Qualquer coisa que use o nome de Deus em vão. Então, o que isso significa? Sim. O que quer dizer em vão? Quer dizer vazio. Quer dizer desperdício. Quando Deus mandou Moisés ir até o faraó e dizer: "Deixa o meu povo ir", Moisés perguntou: "Quem eu digo que me enviou?" E Deus respondeu: "Diga que eu sou, o que sou me enviou." E o que isso quer dizer? Certo. Toda vez que você diz: "Eu não sou",
Não sou inteligente. Não sou rico. Não sou bom o bastante. Não tenho talento. E toda vez que você enfatiza os seus "eu não sou", você está usando o nome de Deus em vão, porque está dizendo "eu sou". Pensa em "eu sou". Eu sou é uma afirmação de passado, presente ou futuro? É presente. É o agora. Ótimo. Só queria garantir que estamos na mesma página. É É neste neste momento. momento. É o seu Exatamente. É o seu ser. E aqui está o mais fascinante. ser. Eu estava experimentando. É diferente Eu de... estou ou eu vou não é a mesma coisa que eu sou, certo? No campo do tempo, a gente nem consegue experimentar de fato o presente. Porque no instante em que eu digo agora, ele já virou antes. No segundo seguinte. Ou então vira passado. É isso que quero dizer. Assim que eu digo agora, já virou antes. Então não importa quão rápido eu diga agora, Deu. ele vira Já foi. antes. Sim. Assim que o som sai da minha boca, aquilo já virou passado. Mas, na eternidade, não existe passado, nem futuro. Só existe o presente. Por isso Deus é o "eu sou o que sou", e não "eu era o que era", ou "eu serei o que serei", porque Deus é o eterno "eu sou", já que vive no agora eterno. Então, toda vez que você diz "eu não sou", está pegando a sua limitação e misturando isso com o poder da eternidade. Não é à toa que você fica travado. Então, como a pessoa aprende a tirar essa crença de que não é boa em algo, de que não é bonita, de que não é talentosa, de que não é inteligente? Como ela faz isso quando tudo ao redor reforça exatamente o contrário? O ambiente, os amigos, a situação, tudo faz a pessoa sentir que está em falta. Como ela vira essa chave? Bom, se a pessoa está assistindo a este programa, ela já começou a mudar, certo? Porque está percebendo que existe mais coisa do que enxergava antes. Exposição constante, intensa e contínua a qualquer coisa acaba te moldando. Quem vive assistindo o jornal tende a ficar negativo, porque o noticiário é constantemente negativo. Sim. Eu não assisto jornal. Eu também não. Não assisto mesmo, e nem preciso. As pessoas dizem, mas como você vai saber o que está Então me fala. acontecendo no mundo? Bom, posso fazer uma pergunta melhor? Sim. Se eu não consigo resolver o que está acontecendo no meu próprio mundo, o que vou fazer com os problemas do mundo? Verdade. Tem gente tão focada no que acontece lá fora que nem consegue pagar a conta de luz. Por que alguém ouviria você sobre um problema do mundo? Então, essa é a primeira questão. Mas, de novo, como você disse, estamos cercados de gente negativa. Se alguma coisa negativa estiver acontecendo no mundo, a gente vai acabar sabendo. Estamos cercados de pessoas que vivem ligadas por um cordão umbilical ao noticiário negativo. E não importa se é CNN, Fox ou ABC, no fim das contas, é tudo ruim. Por que eu iria encher minha mente com problemas que eu... As pessoas nem percebem o quanto isso drena energia. Se eu encho a mente com problemas que não posso resolver, não sobra energia para resolver os problemas que eu posso. E aí, você nem percebe. Quando eu estava quebrado, a gente nem tinha televisão. Minha filha tinha 16 anos quando colocamos TV a cabo em casa pela primeira vez. Por quê? Porque eu não ia ficar assistindo outras pessoas viverem os sonhos delas, enquanto eu vivia um pesadelo. Uau. Por que eu iria querer ver outra pessoa ganhando enquanto eu estou perdendo? Isso não faz sentido. Estou torcendo por eles. Meu time ganhou. Só que o seu time nem sabe que você existe, certo? Pode até ser o seu filme favorito, mas você não é a pessoa favorita deles assistindo. Eles nem sabem que você existe. Isso é distração. A maioria das pessoas se anestesia diante da própria resistência em se tornar quem poderia ser, assistindo aos outros vencerem. Não vale a pena. Sim. Durante anos, eu também não tive TV, quando estava começando no mundo dos negócios. E é engraçado porque meu pai nunca deixava a gente ver jornal. Ele sempre tirava o som dos comerciais ou simplesmente mutava a TV, para a gente não ouvir aquela programação toda de propaganda sobre problema médico, doença e remédio. Porque a maioria dos comerciais, 50%, gira em torno de saúde. Ou melhor, de medicamentos. Chamam de saúde, mas é doentio. Era sempre uma programação mental. Se você tem isso, fique atento a este sintoma. E aqui está o que esse remédio vai fazer para te ajudar a se curar. E meu pai sempre desligava porque dizia, isso só está programando a sua mente. Por isso se chama programa de televisão. Porque ele te programa. Estão lançando esse feitiço em massa sobre todo mundo. Sim. E é engraçado porque eu fiz uma entrevista, não sei, talvez há uns 8 anos, com uma figura política bem importante. Eu normalmente não entrevisto esse tipo de pessoa,
Mas a conversa não era sobre política, era mais sobre trajetória de vida. E essa pessoa estava, na época, concorrendo à presidência, e em algum momento eu falei, não assisto jornal. E ela meio que se incomodou comigo. Foi algo como, você está prestando um desserviço ao não acompanhar o que está acontecendo e ao não ver o noticiário. Soou quase como se eu estivesse errado. E eu fiquei pensando, ainda dá para me informar sobre o que acontece no mundo sem consumir noticiário baseado em medo, ou essa programação que me mantém grudado na TV, preocupado com a minha vida. Certo. Exatamente. Isso não faz sentido nenhum. É como fabricar ansiedade. E a ansiedade é a ladra dos seus sonhos. Então por que eu iria fabricar ansiedade, se posso cultivar a expectativa? Exatamente. E você não consegue ser criativo vivendo no medo. Fica muito mais difícil. Esta conversa foi incrível. Tenho mais 2 perguntas para te fazer. Bora, vamos lá. O que a maioria dos empreendedores entende errado sobre criar valor de verdade? Se você quer construir um negócio bem-sucedido, ele precisa começar lá fora, não aqui dentro. Você não pode escrever o livro que sempre quis escrever. Tem que escrever o livro que o mercado sempre quis ler. Você não pode abrir um negócio e inventar o produto que sempre quis inventar. Você tem que criar o produto que o mercado está pedindo desesperadamente. O que as pessoas querem? Exatamente. Aquilo que as pessoas desejam. As 2 coisas que para mim tornam a vida completa são agradar a Deus e servir as pessoas. Nesses 2 campos, você não tem como perder. Não seria servir a Deus e agradar as pessoas? Não, de jeito nenhum. Por quê? Porque eu fui criado para agradar a Deus, já que Ele criou tudo para agradá-lo. E Deus me criou com o propósito de servir outras pessoas. Tanto que Jesus disse aos líderes religiosos, eu estava doente e vocês não me visitaram. Eu estava preso, eu estava doente e vocês não cuidaram de mim. Eu estava com fome e vocês não me deram de comer. Eu estava com sede e vocês não me deram de beber. Eu estava preso e vocês não me visitaram. Aí, eles perguntaram, quando foi que vimos tudo isso? E ele respondeu, quando vocês fizeram ou deixaram de fazer ao menor destes. Há pessoas que não têm nada para oferecer em troca, fizeram isso também a mim. A forma como você trata os outros é a forma como trata Deus. E não importa se é o caixa do mercado, num dia ruim, se é um cliente, um familiar ou um desconhecido na rua. Uma pessoa em situação de rua que se aproxima da sua janela quando você está parado no sinal. Não importa. Eu fui colocado aqui para servir pessoas e preciso discernir como devo servir essa pessoa no mais alto nível enquanto estou diante dela, para que ela perceba por meu intermédio que Deus a ama. É interessante. A rainha de Sabá foi ver Salomão e fez a ele várias perguntas difíceis, porque Salomão era como um conselheiro dos líderes da época. E isso na Bíblia é impressionante. Então, ela foi até ele e pagou muito dinheiro. Em valores de hoje, seria algo como 732 milhões de dólares. Sim, é dinheiro demais, certo? E ela era só uma entre vários monarcas que pagavam a ele. E quando ele terminou de responder a todas as perguntas dela, foi isso que ela disse. Porque o Senhor amou Israel para sempre. Por isso, te constituiu rei sobre Israel. Eu estou disposto a viver de um jeito que permita a Deus demonstrar o amor dele às pessoas por meio da minha existência? É isso que quero dizer quando falo em servir pessoas. Sim. E isso não significa necessariamente que, se uma pessoa em situação de rua, talvez drogada, vier até você pedir dinheiro, você seja obrigado a dar. Você não precisa fazer isso. Não precisa, mas pode oferecer alguma coisa. Te levo ali e compro algo para você comer. E às vezes, se estou com pressa e não tenho tempo de levar a pessoa para comer, eu dou dinheiro, porque não sei se ela está drogada ou não. Talvez seja um veterano com deficiência que simplesmente ainda não conseguiu se reerguer. Eu não sei, mas se eu sentir no coração que devo dar algum dinheiro a essa pessoa, eu vou dar. E depois, deixo que a forma como ela usou isso seja resolvida entre ela e Deus. O meu papel é fazer aquilo para o que fui colocado aqui, agradar a Deus e servir pessoas. Adorei. Se você só pudesse compartilhar 3 lições sobre criação de riqueza e abundância, Sim. de tudo o que você sabe, de toda a sabedoria e de toda a experiência que tem, quais seriam essas 3 lições sobre riqueza e abundância? É mais fácil ganhar muito dinheiro em pouco tempo do que ganhar pouco dinheiro ao longo de muito tempo. Eu realmente acredito que decidir acreditar nisso e depois decidir procurar apenas formas mais fáceis de ganhar muito dinheiro vai mudar a sua vida. A segunda... Essa explodiu minha cabeça. Só descobri isso em 2022. Pessoas pobres e de classe média sentem que tudo é caro porque pagam as coisas com dinheiro que trocaram pelo próprio tempo. Então elas sentem que estão pagando tudo com a própria vida, porque é exatamente isso que estão fazendo. Se alguém ganha 100 mil dólares por ano e compra um carro de 100 mil, no fundo está se perguntando, esse carro vale 1 ano da minha vida? Se compra uma casa de 500 mil, a pergunta vira, isso vale 5 anos da minha vida? Mais os juros? Uau! Certo. Se você quer ficar rico,
torne-se um empreendedor criativo. Por quê? Porque nós não pagamos as coisas com dinheiro trocado por tempo. Nós pagamos de acordo com a nossa criatividade. E o que isso quer dizer? Repare que eu não disse com a minha criatividade, nem a partir da minha criatividade, nem tirando da minha criatividade. E por que eu não disse isso? Porque se eu pagasse assim, teria menos criatividade depois de pagar do que tinha antes. Mas, se eu pago de acordo com a minha criatividade, posso usar a criatividade para pagar. E continuo com a mesma criatividade depois disso. Por exemplo, você sabe que eu trabalhei como lixeiro? Então sabe o que eu fiz? Escrevi um livro sobre a minha trajetória, sobre como sair de lixeiro para me tornar o cara do dinheiro. Sabe há quanto tempo eu escrevi esse livro, Louis? Há 20 anos. Uau. E sabe de uma coisa? Esse livro, isso foi um trabalho que eu fiz 20 anos atrás. E ainda te dá dinheiro hoje. Quer saber quanto esse livro me rendeu no último ano? $81 mil. De um trabalho que eu fiz há 20 anos. Uau. Só com as vendas do livro, sem contar os possíveis outros Sem contar negócios. todos os clientes Sim, que vieram sim. por causa dele. Certo. Mas eu escrevi outro livro 5 anos atrás, em 2021, chamado Boss Moves. Só no último ano, esse livro me rendeu $186 mil. Então, eu ganhei mais de $265 mil no último ano, com trabalhos de 20 e de 5 anos atrás. Por quê? Porque eu criei uma oferta. É isso que quero dizer. Uma pessoa rica usa a criatividade e cria uma oferta. Nesse caso, a oferta era um livro. A oferta, então, paga pela coisa. Se você está trocando tempo por dinheiro, troca o tempo, recebe o dinheiro, vai lá e compra o carro. Aí, você não tem mais o tempo, não tem mais o dinheiro, e só fica com o carro. Com o tempo, o carro passa a não valer quase nada. Certo. Agora olha isso. Eu vou até a minha criatividade. Eu crio um ativo. Escrevo um livro. E continuo com a criatividade depois de escrever o livro? Sim, eu escrevo o livro. Eu vendo um livro. E continuo tendo livros para vender depois que vendo um? Sim. Então eu continuo com a criatividade, continuo com o livro. Eu recebo o dinheiro. Se gastar esse dinheiro, ele acaba. Mas eu ainda tenho outro livro para vender e repor esse valor? Sim. Então a criatividade não acaba, o ativo não acaba e o dinheiro não acaba. Porque se você cria o tipo certo de oferta, isso vira o que eu chamo de um ativo autorreabastecível. Essa é uma das maiores lições sobre riqueza que já aprendi na vida. Para mim, não importa se estou comprando um chiclete ou atravessando o mundo num jatinho particular, tudo custa o mesmo tanto. E como eu posso dizer isso? Porque eu pago tudo do mesmo jeito. Eu pago de acordo com a minha criatividade. Tudo que eu compro, eu crio uma oferta para pagar por aquilo. E assim, literalmente transformo toda a despesa em centro de lucro. Eu acabei de comprar uma casa. Ela custou $2,4 milhões, o que na Califórnia compra quase um bangalô. Em Sim. Tampa, isso é uma mansão. mansão. Tem mais de 650 metros quadrados. Muito bom. Sim, e eu gosto de ficar em casa. Mas sabe de uma coisa? Eu ainda não comecei meu canal de golfe no YouTube, mas eu amo golfe e vou lançar esse canal. Parte do conteúdo vai ser no simulador, parte vai ser no campo mesmo. Sim. Eu acredito que esse canal de golfe vai pagar essa casa. Muito legal. Então, quando eu crio um ativo, quando saí da minha casa antiga, eu não vendi. Porque a família vive nos visitando, e são muitos. Eu queria ter um lugar para todo mundo ficar, mas esse lugar também precisa se pagar. Então, vamos montar um estúdio de podcast lá. Eu e minha filha. Que legal. Estou usando a minha criatividade. Então, esse é o segundo ponto. E aqui vai o último princípio. Você conhece a Lady Price? Ouvi Jordan Peterson falar sobre isso. Explodiu minha cabeça. Lady Price? Lady Price. O professor Richard Price descobriu este princípio. 50% da produção em qualquer área vem da raiz quadrada do total daquela área. Na prática, isso significa o seguinte: se você tem 4 pés de tomate numa horta, 2 deles vão produzir metade dos tomates. Se você tem 4 vendedores numa equipe, 2 deles vão gerar metade das vendas. Mas, se a raiz quadrada sobe de 2 para 3, 2 é a raiz de 4, mas também é metade de 4. Sim. Só que, se a raiz passa a ser 3, então você tem 9, porque 3 vezes 3 é 9. Se você tem 9 pés de tomate, metade dos tomates vem de apenas 3 deles. Se você tem 9 pessoas numa equipe de vendas, Não é mais metade da equipe. não é mais metade da equipe. Se você tem 9, metade do resultado vem de 3, metade das comissões é gerada por 3 vendedores. Se a raiz quadrada for 10, então 10 vezes 10 dá 100. Se você tem 100 vendedores numa equipe, 10 deles vão gerar metade das vendas, ou metade das comissões. Sério? Sim, É parecido com a regra 80-20? é parecido, mas também é bem diferente, porque mostra outra coisa. A regra 80-20 diz que 80% dos seus resultados vem de 20% dos seus esforços. Aqui, estamos falando de algo totalmente diferente, mas de um jeito bem interessante. Eu compartilhei isso com o Ben Hardy, e a gente virou amigo na hora. Então, se você sobe isso para 10 mil e tem uma grande seguradora, a raiz seria 100,
Porque 100 vezes 100 dá 10 mil. Parece até errado. 100 vendedores produzindo metade das vendas? Uau. Mas, se a lei de Price for verdadeira, então isso teria que ser verdade. Eu vou provar isso em escala nacional. Certo. Existem 30 milhões de empresas nos Estados Unidos. A raiz quadrada de 30 milhões é 5.477, o que significa que 5.477 empresas estão produzindo metade do PIB dos Estados Unidos. Pode até ser menos. Vai saber. Tem Apple, Google e... Você enfim, entendeu exatamente Meta. onde eu quero chegar. Então, o que a lei de Price mostra para a gente? Eu acredito que ela revela duas coisas. A primeira é que a mediocridade escala de forma exponencial. Já a excelência só cresce de forma incremental. O que isso quer dizer? Quer dizer que quase todo mundo está disposto a fazer o suficiente para ser só mais um na multidão mediana. Mas só uma porcentagem muito pequena de pessoas está disposta a fazer o que é preciso para se tornar uma das poucas extraordinárias. Sim. É isso que significa. A mediocridade escala exponencialmente. Talvez porque só um punhado de gente esteja disposto a pagar o preço da lei de Price para se tornar parte desse grupo excepcional. É verdade. É verdade mesmo, cara. Isso é interessante. Eu sei. Também explodiu minha cabeça. Bom, com base nessa lei, o que você acha que separa as pessoas que chegam a 6 dígitos e ficam travadas nesse nível daquelas que rompem essa barreira e vão para 7 dígitos, de forma consistente, ou até 8 e além? Sim? Bom, isso é fácil. Eu acho que uma das coisas que impede alguém de chegar a 100 mil por mês é estar satisfeito com 100 mil por ano. E uma das coisas que impede alguém de chegar a 500 mil por mês é estar satisfeito com 100 mil por mês. O que quero dizer com isso? Você chega num ponto e pensa, pronto, cheguei lá. Venci na vida. Mas eu tenho uma notícia para todo mundo. E isso é um grande princípio financeiro. Esse, cheguei lá, não existe. O próprio caminho é o lá. Então, se for assim, se eu me tornar, digamos, milionário, multimilionário, ou até decamilionário, isso quer dizer que eu cheguei lá? Não, não cheguei. Porque o propósito da minha existência é estar sempre me tornando alguém maior. Então não é necessariamente só sobre dinheiro. O Robert Allen me fez um favor. Ele é o autor de Multiple Streams of Income, certo? Está bem. Também de Creating Wealth. Uma vez, eu estava em um dos retiros dele sobre riqueza, e ele pediu um depoimento. E eu literalmente tinha um dos programas de áudio dele no meu carro havia uns 6 anos. E eu apliquei muita coisa dali, o que me ajudou a ganhar muito dinheiro. Aí, ele pediu um depoimento, e eu fui ao palco. Tinha 700 pessoas lá. E eu comecei. Eu era lixeiro, ganhava $6,25 por hora. Agora ganho 30 mil por mês. Estou vivendo como rei. E ele me disse, uau, você está indo muito bem. Aí ele falou o seguinte, você está prestes a ter um salto financeiro. E eu pensei, meu primeiro pensamento foi, 30 mil já é muita grana. Isso não é dinheiro suficiente? exato, esse cara acabou de menosprezar meus 30 mil por mês na frente de 700 pessoas? Esse foi o meu primeiro pensamento. De $6,25 por hora para 30 mil por mês. Exato. Aí eu pensei, espera aí, existe um nível em que 30 mil por mês não é muito dinheiro? Hoje eu tenho um negócio em que, se ele faz 30 mil por dia, isso não é grande coisa. Estou falando de 30 mil por dia, 365 dias por ano. Isso não é nada demais. Mas, se o Robert Allen não tivesse me dito aquilo, isso expandiu a minha mente de um jeito que simples inspiração não conseguiria. Motivação sozinha também não. Ele só disse, sim, você está prestes a viver um salto. No fundo, o que ele quis dizer foi, você acha que está indo bem, mas nem sabe ainda o que é ir bem de verdade. Sim, é interessante. Eu trouxe o Grant Cardone ao programa algumas vezes, anos atrás, e acho que ele tinha, sei lá, 500 milhões em ativos, algo assim. E eu perguntei, o que está te impedindo de chegar a 1 bilhão? E ele ficou bem frustrado. Ele respondeu, é que isso simplesmente não é possível agora. E eu retruquei. Mas, se fosse possível, o que precisaria acontecer? Aí sim. Ele foi ficando cada vez mais frustrado, mas respondeu, bom, eu teria que fazer isso e aquilo. Teria que resolver um monte de coisa. Aí, 1 ano depois, ele voltou. Já tinha passado da marca de 1 bilhão. E eu perguntei, e por que você ainda não chegou a 5 bilhões? Não que ele precisasse. Certo, certo. Mas por que não? Qual seria a diferença? Mas o que seria necessário? Sim. Aí ele disse, 1 bilhão era o número. Fala sério. Agora isso já é irreal demais. Não vai acontecer. E eu falei, mas se tivesse que acontecer, o que precisaria acontecer para isso se tornar real? E dessa vez, ele ficou bem frustrado. Aí disse, quer saber? Poxa, Lewis, você sempre faz isso comigo. E 1 ano depois, ele voltou e já estava em 5 bilhões. Eu não estou dizendo que fui eu quem causou isso. Eu só Você desafiou permiti ele. que ele pensasse de outro jeito, certo? Sim, porque se você desafia alguém que é lutador de verdade, essa pessoa vai sair para provar. Sim. Vai dar um jeito. Ah, sim. Vai mostrar que consegue. Eu vou provar para vocês. Exatamente. Sim.
Acho que todo mundo precisa de alguém que desafie a enxergar uma possibilidade Certo. diferente. Para enxergar além do horizonte. Ótimo. Exatamente. O que você já fez é incrível. E isso não quer dizer que você precise Certo. ganhar 10 vezes mais para Você já vive uma bem. vida boa. Mas e se eu pudesse ganhar 10 vezes mais? Por que não? E o que precisaria acontecer sem você se esgotar e ainda tendo mais tempo livre? Sim. E aí a resposta volta para a mesma coisa que eu falei antes. Quem e quantos? O perfil de quem eu atendo teria que ser diferente. E a quantidade dessas pessoas também mudaria. Sim. A maioria acha que eu precisaria atender mais gente de outro grupo. Na verdade, precisa atender menos pessoas, mas de um tipo diferente de cliente. Entregue mais valor para elas e cobre mais. Entregue mais valor e cobre mais. Ou entregue mais valor para mais pessoas certas e cobre menos. Mas entregue de verdade. O problema é que muita gente fala, prometa menos e entregue mais. Eu odeio essa frase. Só entrega. Prometa grande e entregue ainda maior. E para muita gente, entregar além do esperado significa enfiar um monte de coisa inútil no pacote, e aí a pessoa fica sobrecarregada. Não. Certo. Não. Exatamente. Dê mais resultado. Mas não é melhor. Torne mais melhor fácil, melhor, é mais mais rápido. rápido. Exatamente. Sim, sim. Exatamente. Qual pergunta você gostaria que mais gente te fizesse, mas não faz? Sabe o que é realmente fascinante para mim? Eu tenho muitos amigos, amigos mesmo, pessoas que eu amo e que fazem parte da minha vida. E provavelmente tenho tantos familiares quanto. Minha mãe tinha 11 irmãos e meu pai tinha 6. Então eu tenho muitos primos. Tenho até primos de segundo grau que eu nem conhecia ainda. O que me choca é que as pessoas não chegam e dizem: Myron, eu queria melhorar financeiramente. O que eu preciso fazer? Eu responderia com o maior prazer. Não sei se fariam isso com a mesma disposição, mas eu explicaria com todo prazer. Por que acha que não te perguntam isso? Elas não acreditam que isso seja possível para elas. Acreditam mais nos próprios eu não sou do que nos eu sou. Eu não sou o tipo de pessoa que poderia se tornar bilionária. Sério? O que isso quer dizer? Se as pessoas pedissem ajuda a alguém como você, e você pudesse ajudar, Eu ajudaria. você ajudaria? Sim. Se alguém de quem eu gosto principalmente me pedisse ajuda e eu pudesse ajudar, claro que eu ajudaria. Sim. Então, eu nem sei se diria que queria que mais gente me perguntasse isso, mas me impressiona o fato de quase ninguém perguntar. Porque se eu tivesse me conhecido quando eu era lixeiro, eu estaria perguntando. Você se perguntaria isso todo dia? Sim. Cara, eu ia perguntar. E isso aqui? E aquilo? Porque eu fazia isso com outros amigos meus que já eram ricos. Eu perguntava ao David Mitchell, ao Ben Ginder, ao Tony Bowling. Eu fazia perguntas às pessoas com quem tive contato. Sim. E isso me permitia me enxergar no lugar delas. E do que você mais se orgulha, mas que a maioria das pessoas não sabe sobre você? Talvez algo de que você quase não fala, ou algo que as pessoas nem imaginam. Para mim seria muito mais fácil dizer pelo que sou mais grato do que dizer do que mais me orgulho. Porque eu normalmente não penso nesses termos. Pelo que é mais grato, Sou grato porque meus filhos se tornaram pessoas realmente incríveis. isso é lindo. Sou grato porque eu e meus irmãos realmente nos amamos. Não é só que a gente se tolera, a gente celebra uns aos outros. E também sou grato porque finalmente comecei a ouvir meus filhos. Meu filho me falou de Bitcoin em 2012. E eu não dei importância. Fiquei tipo... Mas com o tempo, finalmente ouvi o que ele dizia. E eu não minero Bitcoin, não faço trade de Bitcoin, nem compro Bitcoin. Mas fiz uma coisa em 2017 que me tornou milionário em criptomoedas. Desde, acho que abril de 2017, acumulei mais de 100 Bitcoins, centenas de Ethereum. E fiz isso sem comprar, negociar ou minerar. Aí você pensa, tá, mas então, o que você fez? Eu simplesmente criei algumas ofertas E recebeu e em deixei cripto. as pessoas me pagarem em cripto. Então, para Aí mim, está. isso é fascinante. Sim, Muito é bem legal. Ouvi isso na internet. Não lembro quem disse, mas era algum bilionário mais velho. Quando perguntaram qual é a chave do sucesso, ou qual é a sua definição de sucesso, ele respondeu: é ter meus filhos já adultos querendo passar tempo comigo, não por causa do meu dinheiro, mas simplesmente porque querem estar comigo. Ah, sim. Para ele, isso era sucesso. Não tem nada igual a ter meu filho e minha filha morando na mesma cidade que eu. A gente passa tempo junto. Eu vejo minha neta 4, 5 vezes por semana. Isso é muito legal. É uma alegria que não dá nem para colocar em palavras. Agora que você sabe que eu sou pai de 2 gêmeas, 2 meninas gêmeas, quais 3 conselhos você daria para mim ou para qualquer pai e mãe de primeira viagem, se essas 3 ideias pudessem ser aplicadas, repetidas ou ensinadas às crianças ao longo do crescimento delas, no dia a dia, semana após semana, mês após mês?
Que 3 coisas eu deveria fazer para fortalecer nelas uma mentalidade de abundância? Diga sim, sempre que puder. Faça do sim a sua resposta padrão para os seus filhos, em vez do não. Agora, quando eu digo sim, não estou falando de pai, me dá 100 milhões de dólares. Não é isso. Estou falando de pai, a gente pode fazer isso? Sim. Mas você precisa pensar em como vamos fazer X, Y e Z. Ou seja, dê a eles parte da responsabilidade. Antes, deixa eu te passar a estrutura de parentalidade que eu gostaria de ter descoberto Certo. quando meus filhos ainda eram pequenos. Existem 4 níveis de parentalidade. O 4 é um número interessante, porque é o número da Terra. Existem 4 direções: norte, sul, leste e oeste. Existem 4 estações: inverno, primavera, verão e outono. 4 elementos: água, fogo, terra e vento. Muitas vezes, quando encontramos princípios que regem a vida aqui na Terra, eles costumam aparecer em grupos de 4. Existem 4 níveis de valor: 4 níveis de ensino para 4 níveis de aprendizagem e também 4 níveis de parentalidade para 4 fases do desenvolvimento infantil. O primeiro nível é o treinamento. Esse é o primeiro nível da parentalidade e vale do nascimento até os 4 anos de idade. Você treina a criança e o objetivo do treinamento é ensiná-la a responder corretamente à autoridade. Do 0 aos 4 anos, isso pode salvar a vida dela. E nessa fase, a única resposta adequada à autoridade é obediência completa e imediata. Você faz exatamente o que eu disse, na hora em que eu disse. Não depois de eu te explicar o porquê, mas simplesmente porque eu disse, já que você ainda não tem 4 anos. Então essa é a primeira fase do desenvolvimento infantil, o treinamento, cujo objetivo é ensinar a responder corretamente à autoridade. A segunda fase é o ensino, e essa é a fase mais difícil da parentalidade. Vai dos 5 aos 8 anos. É nessa fase que você começa a explicar as razões por trás das regras. Como chama essa fase? Ensino. Primeiro treinamento, depois ensino. O treinamento serve para a resposta, mas o objetivo do ensino é que a criança aprenda a raciocinar corretamente, em alinhamento com a verdade. Então você ensina os motivos por trás das regras para que eles continuem seguindo essas regras pelas razões certas quando você não estiver por perto. Isso é ensinar. E depois, dos 9 aos 12 anos, vem a transição. E o que isso quer dizer? É a fase em que você prepara a criança com habilidades para a vida, fazendo coisas junto com ela, depois fazendo aquilo com ela, depois deixando ela te observar, e então observando ela fazer sozinha. Aí você pergunta: o que você quer comer? O que a gente vai jantar esta semana? O que vamos tomar no café da manhã? Quais ingredientes precisamos comprar? E aí a criança aprende a montar uma lista de compras, vai ao mercado, aprende a encontrar os itens, volta para casa e ajuda a preparar a refeição. Ou ajuda quem for fazer isso. Seja qual for a atividade em que você estiver envolvido, se seus filhos estiverem com você, eles estão fazendo aquilo junto. Coloque seus filhos para participar do seu negócio assim que tiverem condições. Se isso for aos 2 ou 3 anos, fazendo uma foto, segurando seu livro, participando de algum material, seja lá o que for, faça seus filhos começarem no seu negócio. Pague a eles pelo trabalho que fizerem ali. E você sabe que existem vantagens tributárias em tudo isso? Principalmente naquela faixa. Acho que dos 7 aos 17 anos. Ou pelo menos era assim. Não sei como está hoje. Meus filhos já são adultos. Essa é a terceira fase da parentalidade. A transição. E aí, quando crianças judias fazem 12 anos, elas passam pelo bar mitzvah. Você sabe o que significa bar mitzvah? Não. Bar quer dizer filho. Mitzvah quer dizer lei. Bar mitzvah significa filho da lei. Você é responsável diante de Deus por cumprir a lei por conta própria. É um Aos 12? adulto. Caramba. Aos 12. Sim. Eu estava em Israel. Eu estava visitando minha amiga, Reese, e saímos para jantar com ela e o marido. Aí eu perguntei: e as crianças? Onde estão? Ela respondeu: estão em casa com meu filho mais velho. Ele tem 13 anos. Agora, ele já é um homem. Foi isso que ela Eu falou. era inconsequente aos 13, sabe? Tipo, Certo. Bom, eu vou te dizer por que esse fenômeno todo existe nos Estados Unidos. Mas enfim, isso é confiar nos seus filhos, porque é nessa fase que você começa a confiar neles como adultos. Isso não quer dizer entregar a chave do carro, claro, claro. mas quer dizer que eles já começam a pensar como adultos. Você sabia que, nos Estados Unidos, antes da Grande Depressão, as pessoas terminavam a escola aos 13 anos e depois iam trabalhar? Eu acredito. E elas eram mais alfabetizadas do que muitos formados no ensino médio. E até do que alguns formados na faculdade Sim, hoje. eu acredito. Então por quê? Por que as crianças nos Estados Unidos são programadas para continuarem crianças até os 36 anos? Porque alguns magnatas do passado acreditavam num jogo de soma zero. Então,
montaram tudo de um jeito em que eles ganhassem às custas dos outros, em vez de promover o fortalecimento e o progresso das pessoas. E perceberam que existem dois grupos com os quais você pode contar para consumir em excesso qualquer produto: viciados e crianças. Então, se a gente consegue viciar as pessoas, e é por isso que as empresas de cigarro compraram as empresas de alimentos. Absurdo. E se a gente consegue fazer as pessoas continuarem infantis por mais tempo, então consegue perpetuar as vendas para essas pessoas para sempre. Absurdo. Sim, Como se chama a quarta fase? confiança. Confiança. Você passa a confiar neles como adultos. Confiando. E isso vai dos 13 até... Daí em diante. É para sempre. Eu agradeço muito tudo que Bom, você compartilhou. obrigado. Foi uma muito conversa muito boa. Tenho duas perguntas finais para você. Mas antes disso, quero que as pessoas te acompanhem. Elas podem entrar em myrongolden.com ou seguir @myrongolden no Instagram e nas outras redes também. Você tem livros excelentes. Vamos deixar os links por aqui também. Obrigado. Qual é o principal lugar para as pessoas irem se quiserem saber mais sobre você ou acessar algum conteúdo seu? Se você quiser aprender mais sobre meus ensinamentos de negócios, é só ir ao YouTube e procurar por Myron Golden. Tá bom. Um dos meus lemas para criar conteúdo no YouTube é: eu nunca posto nada lá que eu não pudesse colocar num curso e vender. E por que eu faço isso? Porque eu não considero o YouTube meu conteúdo gratuito, já que não é de graça. As pessoas pagam com a atenção delas. Eu vejo isso como meu conteúdo de serviço à comunidade. É assim que eu sirvo pessoas que não têm $375 mil para comprar um dia VIP comigo, que não têm 55 mil para entrar na corte do rei Salomão, ou 25 mil para participar de um evento de 2 dias em que eu ensino vendas de alto valor. Então eu mantenho meu canal no YouTube como esse conteúdo de serviço à comunidade. E para quem quiser aprender mais Bíblia comigo, tem o canal Bible Study with Myron Golden, também no YouTube. Esses são os dois canais que mais ajudam as pessoas a aproveitarem esses dois lados, que no fundo são o mesmo, mas aparecem de formas diferentes no jeito como eu ensino e no que eu ensino. Adorei. Adorei. Quero reconhecer você, Myron, pelo conteúdo que continua publicando. E o que eu vejo no seu conteúdo gira muito em torno de fé e liberdade financeira. É esse tipo de assunto que gosto de ver você tratando, porque a maioria das pessoas fala só de uma coisa ou da outra. Elas não unem as duas e transformam isso em parte de quem são. Elas compartimentalizaram a vida. Exato. Sim, E acho que você realmente abraçou isso e assumiu isso por completo. Não ficou naquele movimento de deixa eu aliviar um pouco aqui, ou vou falar só um pouquinho sobre fé. É mais, aqui está o princípio que aprendi e que me ajudou a prosperar. E juntar essas duas coisas eu acho muito legal. E pouca gente faz obrigado. isso. Então eu reconheço você por usar seus talentos e seus dons para servir as pessoas e agradar a Deus. Obrigado. E agora vem uma pergunta que faço para todo mundo no fim, chamada As 3 Verdades. Ok. Então imagine um cenário hipotético. Você pode viver o quanto quiser aqui na Terra, mas chegou o último dia neste plano Certo. físico. Claro. E você consegue realizar e criar tudo o que queria. Tudo se concretiza. Sim. Mas por algum motivo, hipoteticamente, nesse último dia, todo o seu conteúdo, entrevistas, livros, cursos, tudo desaparece. Hipoteticamente. Mas, nesse último dia, você poderia deixar 3 ensinamentos. E seria só isso que restaria do seu conteúdo para o mundo se lembrar de você. Então todo o seu conteúdo desaparece, exceto essas 3 verdades finais que você escolheria compartilhar sobre qualquer assunto. Quais seriam essas 3? Uma seria um vídeo que fiz no YouTube sobre o Salmo 23, chamado Você Precisa Passar pelo Vale para Chegar à Visão. Esse seria um deles. Porque todo mundo vai enfrentar dificuldades na vida. A segunda, provavelmente, seria meu livro Boss Moves, porque ele é o guia definitivo para escalar qualquer negócio em 4 movimentos. Nós literalmente mostramos aos nossos clientes como escalar o negócio deles em 1.280% com 4 movimentos. Então, eu deixaria isso para os donos de negócios. E acho que, como todo mundo vai morrer e todo mundo vai perder alguém que ama, eu provavelmente também deixaria a mensagem que preguei no funeral do meu filho. Qual era a essência principal dessa mensagem? Que os funerais nos lembram de 3 coisas. A brevidade da vida. Mesmo que você vivesse 300 anos, dentro da dimensão do tempo, isso ainda seria como uma fração de segundo. A brevidade da vida. A realidade da eternidade. Quando morremos, não deixamos de existir. A gente apenas vai para outro lugar. E a maioria das pessoas acha que o lugar para onde vai depende de uma balança. Se as boas obras pesarem mais do que as más, vai para um bom lugar. Se as más
pesarem mais do que as boas, vai para um lugar ruim. Biblicamente, não é assim que funciona. E isso me leva ao terceiro ponto. Todo mundo precisa de um Salvador. Esse é o ponto central. É muito interessante como tudo na Bíblia aponta para Cristo. Mas toda a história humana também aponta para Cristo. Em que ano estamos agora? 2026. E o que significa 2026? Significa 2026 anos depois de Nosso Senhor. É isso que quer dizer. Anno Domini, depois de Nosso Senhor. As nossas datas são baseadas na vida de Cristo. Ou é antes dele, ou é depois dele. Por quê? Porque tudo aponta para ele. Então, Isso é sim, lindo. E última pergunta, Myron. Qual é a sua definição de grandeza? sirva outras pessoas. Quer ser grande? Sirva o maior número de pessoas. Quem quiser ser o maior entre vocês. Inclusive, fiz um vídeo sobre isso chamado Como Ser Grande, mesmo que você não seja bom. Como posso ser grande se eu não sou bom? Fácil. Sirva mais pessoas. Jesus disse, quem quiser ser o maior entre vocês, que seja servo de todos. Com quem você quer passar mais tempo? Alguém que, toda vez que está perto de você, tenta arrancar alguma coisa? Ou alguém que, toda vez procura formas de melhorar a sua vida? Grandeza não é o que você acha que é. Grandeza é o que os outros veem em você, enquanto você serve as pessoas. Amém. Meu amigo, obrigado. Tamo junto. Eu que agradeço. Olha, se você tem grandes sonhos, foi isso que eu fiz. Foi difícil, mas, se você persistir, isso também pode acontecer com você. Esse é o conceito do capitalismo que hoje, a maioria dos capitalistas nem sabe mais defender como se fazia antigamente. Vender a ideia do empreendedorismo. Hoje eles têm vergonha, ficam constrangidos.